Mas, meus amigos da Bandeirantes, um grande abraço, muito boa tarde mesmo, 15 horas e 5 minutos. Começa o Concentração Bandeirantes. Hoje curtinho, vamos até 15h30. Hoje é dia de Ponte CRB. Neste sábado, 23 de abril de 2022, a Ponte jogando no Majestoso. Esse ano terrível para Macaca, hein? Deus do céu, seja o que Deus quiser. Olha, nossa técnica Gil Kleber, presente. Lucas Pessoa, presente, sai do estúdio. Leandro Renato, também faz parte da equipe, é hoje de folga. Danilo Capucci, aqui presente, aqui ao lado na técnica. E ele, o incrível Gilberto Sufi. Isso, no cacoete do rádio, quando você fala o nome do operador, ele solta uma vinheta porque ele está na mesa, né? Certo, seu Sufi, tudo bem com o senhor, né? Tá tudo bem, né? A criação tá bem, lá o cavalinho. A Eguinha tá grávida. Quem? A Eguinha. A égua. Ai. A cachorrinha também. A cachorrinha também tá grávida. Tá bom. É. Então vai vendo só. E o salário? Então, esse que é o problema, hein? Esse é o Sufi, a patroa vai te pegar, cara. Você toma cuidado, viu? Olha. A patroa tá grávida. Olha, quem narra aqui hoje é o grande Leandro Boros, o moço de Piracicaba, com Gleger Zorzinho e o Tigrão também comentando, tá bom? Já estamos no YouTube? Sim, estamos no YouTube. Gente, no YouTube é Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado, você vendo a nossa belezura. Desde já, obrigado, hein? Deixa eu ver o que mais aqui. Estamos no Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas, nos diversos aplicativos, no Radinho, no bom Radinho AM 1170. Estamos lá em Ribeirão Preto também no Radinho AM 1270. No FM, meu Gil, faixa estendida, Campinas é 85,7. 85,7 no FM, faixa estendida aqui em Campinas. E lá em Ribeirão Preto é 85,3, seu Edu. Alô, Ribeirão, muito obrigado, hein? Muito obrigado pela audiência também e o nosso carinho também para vocês, tá bom? Olha, é o seguinte, essa Série B ontem nós tivemos alguns jogos, hoje de manhã também, cara. Só dá empate nessa Série B, só dá empate, cara. É uma coisa impressionante, hoje pela manhã, Criciúma 1, Sport também 1. Ontem, Chapecoense 0, Vasco 0 e CSA 1, Bahia também 1. Na quinta-feira, Grêmio 3, Guarani 1 e Londrina 1, Novo Horizontino também 1. Eu estava dando uma olhada aqui, até agora foram 23 jogos na Série B, 23. E dos 23, 13 foram empates. E os times que estão jogando em casa não estão ganhando não, hein? Olha, os times que estão jogando em casa estão tendo muito trabalho, muita dificuldade. Mas é uma Série B terrível. Deixa eu ver mais. O Bahia, né? O Bahia é líder com 7 pontos, já jogou, empatou ontem. Chapecoense, 5 pontos. Chapecoense aí do Gilson Kleina. Em terceiro, Operário com 4. Em quarto, Grêmio, 4. Em quinto, Londrina, 4. Em sexto, Sport, 4. Em sétimo, Criciúma tem 3. Em oitavo, Brusque tem 3. Em nono, Cruzeiro com 3. Em décimo, Vasco com 3. Em 11º, Tombense com 2. 12º, Novo Horizontino, 2. 13º, Vila Nova, 2. 14º, Ituano, 2 pontos. 15º, CSA com 2. Em 16º, CRB com 1. E os 4 últimos, Sampaio Correia 1, Ponte 1, Guarani 1 e Náutico nenhum. Só que o Guarani já jogou na rodada, a Ponte vai jogar. E tem clubes também que não jogaram, né? Na primeira rodada foram jogos transferidos, que é o caso do Novo Horizontino, do Criciúma e do CRB e do CSA. Então, quando terminar essa terceira rodada, o Novo Horizontino, o CRB, CSA e o Criciúma estarão com uma partida a menos. Então está muito irregular ainda essa classificação que eu disse, né? Porque poucos já jogaram, a maioria joga hoje, termina amanhã. Então é isso aí. Olha, o que temos hoje ainda na Série B, além de Ponte e CRB, às 16 horas no Majestoso, às 16, hein? Começa a partida. 18h30 tem Sampaio Correia e Brusque. Às 19, Ituano e Vila Nova. Às 19, Tombense e Cruzeiro. Esse jogo é em Muriaé. Meu amigo de Piracicaba já explicou, Tombense joga em Muriaé e não em Tombos, porque o estádio de Tombos não tem a capacidade exigida pela CBF para jogos da Série B. Então Tombense
fez um acordo lá com o Muriaé. E no domingo, amanhã, 16 horas, fecha a rodada com o Náutico e Operário. Deixa eu chamar meu amigo aqui que vai narrar aqui, Ponte CRB, hein? Quantos dias a Ponte não vence? Qual foi a última vitória da Ponte? Faz tempo, hein? Meu grande amigo Boris, hein? Será que é hoje, Boris, que você vai transmitir pra galera da Macaca uma vitória da Ponte? Grande abraço, Boris! Tudo bem, Edu? Um abraço pra você, um grande abraço pros amigos do Concentração neste sabadão, neste momento de sol, de calor em Campinas, estádio Moisés Lucarelli. Tomara que seja hoje, né? Aliás, tem que ser hoje, porque desde o dia 9 de fevereiro, hoje 23 de abril, tem que ser hoje para a Ponte iniciar de fato, né, a sua participação no Campeonato Brasileiro da Série B, porque até o presente momento o empate sem gols contra o Grêmio e a derrota diante do Operário. Discurso do Hélio dos Anjos, né, um cara que conhece, um cara estudioso do futebol, tem muita experiência, mas na prática até o presente momento nada, absolutamente nada. Agora, para o jogo de hoje, Edu, ele vem com modificações, hein? E com novidades no time. A hora que você quiser eu já trago aqui, já temos a escalação da Macaca, inclusive com muitos jogadores no banco. Prepara o papel aí, viu, Edu? Olha, deixa eu antes, porém, aqui um aviso. Olha, o Fabrício, zagueiro, Fabrício Dornelas, né? Não vai jogar porque foi liberado para cuidar do filho de 1 ano que está internado no Hospital Madre Teodora com infecção pulmonar, né? O menino está entubado e sedado. Fábio Sanches será o zagueiro hoje ao lado do Thiago Oliveira, né? E muito obrigado aí à assessoria da Ponte pelo aviso, né? E os nossos votos de melhoras aí pro menininho aí do Fabrício. Quem tem filho sabe o quanto dói, hein, Boris? Não brinca não, pelo amor de Deus, hein? Que Deus ilumine aí o filhinho aí do Fabrício, né? Você já tem a Ponte, Boris? Temos. Vamos lá, Edu. Vamos lá, então. Aliás, com novidades, hein? O Wesley Matheus Anjos nem sequer do banco de reservas, além desse fato envolvendo o Fabrício. A gente torce, como você muito bem colocou, pela recuperação do filhinho aí do Fabrício. Então é Kaique no gol. A primeira novidade, Norberto na lateral direita. Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur. Na meiuca, Amaral, Leonaldi, mais uma novidade, Ramon, começando como titular. E na frente, Echaporã, outra novidade, começando o jogo, Danilo Gomes e Luca. Luca hoje o capitão da Macaca, Edu. Olha, é o seguinte, o Echaporã pela primeira vez titular, tá? Ramon fazendo a sua estreia, já eu pego a ficha do Ramon aqui. Como é que é o nome daquele jogador que fez gol contra lá? É o lateral que tá no banco, Bernardo. Bernardo, então, ele foi infeliz na jogada, coitado, então vai para banco. Isso. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu só pegar aqui, o Ramon entrou no jogo contra o Operário, né, Edu? No Quem? intervalo, o Ramon. O Ramon? Isso. Espera um pouquinho só, deixa eu pegar aqui. Deixa eu anotar aqui nos meus papéis aqui, deixa eu ver, Ramon, né? Deixa eu ver aqui, tá por ordem alfabética, anota o jogador por jogador. Atenção, Ramon OPQE. Você tem razão, Ramon Carvalho. Entrou no lugar do Wesley. Oi? Entrou no lugar do Wesley, né? Ele entrou no intervalo contra o Operário. Bem lembrado, parabéns. Edu. Realmente vai ser... Não, então na estreia, primeira vez como titular. Há um chamado... Não, aproveita e manda um grande abraço para o entregador de solfejos que está passando nesse momento aqui pela região, cuja identidade não foi revelada. Aliás, sacolas e mais sacolas, hein, Edu? Sou eu. Aí, ó. De novo esse coração generoso. Sou eu. Coração generoso é o seu, Edu. Meu Deus do céu, Você, abriu, antes de Tigrão. uma restrição técnica, você nos alimentou durante 20 anos. Que Mais ou isso, menos. Tigrão, mas foi com muita alegria, é que eu me exagerei, Então, sou exagerado, né? Tigrão estava até penso, hein? Eu sou Mas é muito uma guloso. restrição técnica, no momento que a gente respeita, mas como a gente aqui, dentro dessa proposta de transmissão, não tem essa restrição técnica, o Tigrão tem a pretensão de ser o Edu, mas só se eu vivesse 1000 anos para ser Querido tão Tigrão. generoso como o Edu. Mas seja bem-vindo, Tigrão. Eu não sei se de cara dá pra você dar um pitaco. Antes do pitaco do Tigrão, só o banco de hoje aí, como é que fica aí? Rapaz, e tem muita gente no banco, viu, Edu? Aliás, o elenco da Ponte tem o quê? De 45 a 50 jogadores, é isso? Tem 47. Não é fácil não. Então vamos lá. Luan mais uma vez, Igor Vinhas de novo nem no banco. Certo. Pedro Júnior, Sim. Bernardo, Ok. Nicolas, Nicolas. Fecim, Olha, Feci no banco, pois Igor Formiga, não? Igor Formiga, lateral direito. Gabriel Venâncio, Esse também é novo, o Gabriel Venâncio, se não me o engano é meia. Alisson, Esse também é novo, aqui o
É que foi o Roger que indicou para a Ponte, né? Isso, ele veio lá do Atlético. Atlético lá de Minas. Jean Carlos, o garoto da base lateral. Douglas Santos. Esse também é novo. Fraga. O Fraga acho que é filho não sei de quem, rapaz. O Fraga. Será que não estou confundindo aqui? O Fraga é o que Fraga é volante, 15, não, né? o Fraga veio do 15, pô. Ele tinha contrato com o 15, não tem mais, né? Mas ele disputou o Campeonato Mineiro pelo Pouso Alegre. Pouso Alegre. Agora, de 15, quem entende aqui é o Bolis. O que você acha do Fraga? Fraga é um jogador para compor elenco, mas se deixar, ele rouba a posição aí, nada mais que mas isso. É para compor elenco ou é para jogar? Nesse momento, para compor elenco, Tigrão. Mas é um menino esforçado, um bom menino, mas... Aquela história, né? O futebol, às vezes o cara coloca a camisa e a gente não tem uma expectativa boa, o cara arrebenta. Tomara que aconteça. E para fechar, o Douglas Mendes com a 39, Edu. Tá bom, deixa eu ver. Olha, do time titular, Kaique França já vem jogando. O goleiro titular, pegando aí o Norberto voltou, né? Primeira vez na Série B, Norberto, lateral direito. Thiago Oliveira é o Thiaguinho, revelado pela Ponte. Fábio Sanches. O Fábio Sanches, deixa eu ver. Ele não joga já faz um tempinho, viu? Fábio Sanches, deixa eu pegar aqui a fichinha dele aqui. Qual foi a última vez que o Fábio Sanches jogou? Olha, a última vez foi contra o São Paulo, dia 13 de fevereiro. Entrou aos 30 do segundo tempo. Naquele fatídico jogo contra o São Paulo, que o Tricolor virou de 2-1, né? Que deu aquele passe errado lá do volante. Deixa eu ver o que mais. Fábio Sanches. Arthur, lateral esquerdo, vem jogando. Chegou agora para essa Série B. Amaral, revelado na base, disputou a Copa São Paulo desse ano. Leonardo, todo mundo conhece. Ramon. Esse Ramon aí, ele fez a sua estreia no jogo anterior, entrando para o segundo tempo. Deixa eu ver o Ramon. O Ramon é atacante. Deixa eu ver. Ramon. Cadê o Ramon aqui? Deixa eu ver. Cadê o Ramon? Deixa eu ver aqui. Ele é meia. Não tô achando o Ramon aqui, cara. Ramon. Ele veio do Atlético. Volante. Veio do Atlético Goianiense, jogou um pouquinho outro dia lá em Ponta Grossa, deixou uma ótima impressão. Ele é um segundo volante canhoto, que quando entrou no time deu aquela crescida, né, na Ponte no segundo tempo, para que você localize exatamente o jogador. Ele veio do Atlético Goianiense. Eu gostei muito. E até acho que o Hélio dos Anjos acerta ao iniciar o jogo com ele, Edu. São 3 volantes, né? Amaral... Então, mas o Ramon Carvalho, ele tem uma possibilidade, e essa é a tese que a gente defendia ontem, dentro do nosso Esporte em Debate do final da tarde de ontem. Essa é a tese que eu defendia. Tanto o Ramon Carvalho como o Leonaldo, eles saem bem, né, Edu? Eles chegam bem à frente. Haja visto o que fez o Leonaldo lá no principal jogo, no principal lance, aliás, pinçado por você aí no sábado, no período da manhã, semana passada, quando ele acertou uma bola na trave. É aquele cara que é volante, que marca, que é vigoroso para encurtar os espaços do adversário, mas ele não é que vira meia. Meia é uma coisa meio sagrada, né? Especialmente em se tratando de ponte, né? Que todo mundo que tem a nossa idade, um pouco menos, um pouco mais, vai se lembrar de Mestre de Cá. Não é que vira um meia genial, não é isso. Mas ele quebra o galho, chegando, pisa na área, chuta em gol. E esse Ramon Carvalho faz isso. Então o que eu imagino, né, já te atropelando aí sem querer fazê-lo? Que a Ponte, apesar dos 3 volantes, ela sempre vai ter um deles chegando, encostando no compartimento ofensivo. Ora, o Ramon Carvalho, que é canhoto, eu gostei muito, dentro claro, da limitação que é o elenco da Ponte hoje, eu gostei muito. E ora o Leonaldo, né, que também chega, tal, é muito vigoroso, corre o campo todo, é um jogador diferente. Então esse Ramon Carvalho, que tem essa característica de passar uma bola longa, de virar uma bola de um lado para o outro do campo, dar aquela clareada. Sabe quando está todo mundo em cima da bola e ele vê um cara lá do outro lado menos marcado, ele então desafoga? Essa é a característica dele. É o Falcão, Paulo Roberto? Não. É o Clodoaldo Tavares Santana? Não. Não. É o Vanderlei Paiva? Não.
não é. É o Dino Sani? Não é. É o Serelepe? Não. É o Pedro Omar? Não. Mas ele é melhor do que os que vinham jogando. Por isso que eu acho que acerta o Hélio ao escalá-lo de início. Se você quiser fechar a escalação, ela bate com tudo aquilo que eu gostaria de ver, exceção a uma posição. Eu não começaria com o Echaporã e começaria com o Fecim, que mesmo também sem ser o Lúcio Bala, sem ser o Tuta, né? Ele já tem uma folha de serviços prestada de 6 gols que o credencia a começar a partida, até porque, dentro dessa limitação da Ponte, o Fecim não pode ser descartado. Mas é uma questão de ponto de vista, a gente vai respeitar e muito aqui o treinador, e com a bola rolando, evidente, né, Edu? Aí a gente vai pontuando com você, você vai com aquela experiência gigantesca, pensando os principais momentos do jogo e depois a gente conversa. Mas eu faria um 4-4-2 com variações para um 4-3-3, botando o Fecim, porque o Echaporã, ele é um cara de beirada, ele é de beirada, e ele é destro, e ele joga do lado esquerdo pisando em cima da linha, né? O outro menino que veio lá do São Paulo, Danilo Gomes, é a mesma coisa, ele joga em cima da linha, lateral, e ele é canhoto e joga do lado direito. Você vai ver tudo isso aí durante o jogo. E aí o que acontece? O Luca, que não é um cara referência, ele não é um centroavante pivô. O Luca é um cara de movimentação. Ele tem que sair, de vez em quando pegar a bola na beirada, e ele gosta mais do lado esquerdo e cortar, vir por dentro, fazer a diagonal. Então hoje ele vai ter que ficar lá enfiado dentro da área, porque o Echaporã não entra nem por decreto presidencial e muito menos o Danilo Gomes. Então me preocupa esse aspecto muito mais do que os 3 volantes, sem meia, porque um dos volantes vai chegar sempre, né? Um deles, que eu já falei aqui. Então, dando já uma pincelada rápida, me perdoe por ter interrompido, mas você falou se eu já tinha me preparado, e claro que eu tinha me preparado. Eu começaria com uma de todos esses que o Hélio pôs, eu não começaria com o Echaporã, falei isso no programa ontem à tarde, à noite, e começaria com o Fecim, porque ele faz uma meia água ali, vem um pouquinho mais atrás e tal, e está recompondo ainda melhor na hora de pegar o lateral adversário. Apesar dele não ser um beirada, o Fecim rende mais quando ele fica próximo do goleiro adversário, dentro da área adversária. Mas daria para fazer ali, de vez em quando, o Fecim tentando ser um meia e às vezes sendo um terceiro atacante mais próximo da área. Por isso que eu coloco aqui uma variação de um 4-3-3 que está bem pronunciado aí, para um 4-4-2/4-3-3. É isso. E essa notícia que você colocou aí sobre o menininho, o filho do Fabrício Dornelas, ela é muito triste. E eu já de antemão aqui no início da jornada, eu dedico esse meu trabalho, essa minha participação aqui na transmissão de hoje ao filhinho do Fabrício Dornelas, que eu defendi a saída dele do time, toda a nossa equipe defendeu pela questão atlética, mas não por esse motivo, de forma nenhuma. É um drama muito grande saber que o menino está nessa situação que você colocou. Para mim, eu fiquei sabendo agora, pela informação que você passou. Eu estava encostando o carro aqui na Bandeirantes, e que não fosse por isso, né? Que fosse por uma questão de análise meramente técnica e profissional. Então, que Deus ilumine o Fabrício, a sua esposa, a família toda e, sobretudo, o seu pequenino filho, e que ilumine também a mente, a inteligência, as mãos e a técnica dos médicos, para que ele possa sair bem dessa, possa estar bem, possa sair sorrindo e possa voltar para o seio da sua família. Uma notícia muito triste, ruim, e volto a dizer, não era esse o motivo, jamais, que a gente poderia imaginar que o Fabrício pudesse não estar entre os titulares, e sim uma questão técnica, não essa
de uma doença, de uma situação grave do teu filho de apenas 1 ano de idade. Me perdoe, viu, Edu? Mas não, Tigrão, sensacional. Você está na escalação, eu já tinha dado uma olhada aqui. Não, fez o muito Bolis bem. passou, você está indo camisa a camisa, né? E fazendo os seus comentários. Sempre muito pertinentes sobre os jogadores, sobre de onde eles vieram. Querido Tigrão. Né? Então, manda o pau. Eu dei uma interrompida aqui, porque na hora exatamente do Ramon Carvalho, eu quis dar uma acrescentada, dar uma contribuída aí, para dizer que ele veio do Atlético Goianiense e que me impressionou positivamente na última partida da Ponte, que foi exatamente no sábado passado, de manhã barra tarde, lá em Ponta Grossa, contra o Ferroviário Operário, time duro dentro da casa dele, e a Ponte acabou perdendo lá. Vai lá, Edu. Sensacional, um abraço para o Nilton Cremasco. Alô, Nilton, meu grande amigo da prefeitura, já no Majestoso nos ouvindo. Muito obrigado, viu, Nilton? É isso aí, não, Tigrão? E pior que eu tava torcendo pra você falar mais, eu tava com uma pendência aqui, eu, Sufi e o Lucas aqui achando, tomara que o Tigrão fale mais um pouquinho, e conseguimos, deu tempo certinho, tá vendo? É muito tempo trabalhando junto aqui, nem o barbeiro da Barão de Jaguara. Na Barão de Jaguara não tem mais. Mais 50 anos, aquele salão da barbearia, os dois trabalharam 50 anos juntos. Quando não tinha freguês, um ficava no canto, ficava no outro. Não tinha o que falar, entendeu? Um sabia tudo do outro. Eu volto já já. O Boris vai repetir a escalação da Ponte e a escalação do CRB já já. Alô, Ponte Pretano! A macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso. Ou Ponte Pass com 50% de desconto para os 2 próximos jogos, contra o CRB e Brusque. Atenção, sócios TC10. Seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Conheçam os planos e aproveitem. Lugar de torcedor Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Lá, 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 lá. Bandeirantes, Edu Pinheiro. Convidando novamente o amigo Leandro Bolis, que vai narrar aqui Pontes RB. Repita por gentileza a escalação da Ponte, Bolis. Vamos lá, Edu. Kaique no gol, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, Leonaldo, Ramon, Echapurã, Danilo Gomes e Luca, Matheus Anjos e Wesley nem no banco, assim como o Fabrício, que tem essa situação aí familiar com o seu filho, e o Igor Vinhas, mais uma vez, nem no banco de reservas. A Ponte com muitas novidades no banco. Quero o CRB, Edu? Vamos lá, Dig. Vamos lá, o time alagoano, lembrando que o CRB vem pro seu segundo jogo, né? Acabou empatando contra o Vasco e não jogou pela segunda rodada. Diogo Silva, Raul Prata, Gum, aquele mesmo, Iago Mendonça e Guilherme Romão, Martin, Wallace e Vico, aquele mesmo, Richard, Fabinho e Anselmo Ramon, a equipe do técnico Marcelo Cabo do Pinheiro. Olha, no banco da Ponte, você já falou, repetiu ou não? Não? O banco. Vamos lá, o banco da Macaca com Luan, o goleiro, Pedro Júnior,
Bernardo, Nicolas, Fecim, Igor Formiga, Gabriel Venâncio, Alisson, Jean Carlos, Douglas Santos, Fraga e Douglas Mendes. Olha Esse só, é o quero banco que vocês da me Bancada. ajudem nesse Gabriel Santos que está no banco da Ponte. Venâncio. Hã? Venâncio. Gabriel Venâncio. Então é o seguinte, no banco Luan goleiro, todo mundo conhece, faz tempo que tá na Ponte. Pedro Júnior chegou já pro Paulista, já jogou. Bernardo, lateral que chegou agora, fez aquele gol contra lá, contra o Operário lá em Ponta Grossa. Tá no banco. Nicolas, atacante, veio do Inter, já jogou, já estreou, veio agora para a Série B. Fecim já estava, conhece. Igor Formiga já estava, lateral direito. Terminou agora o vínculo com o Corinthians, já é da Ponte, contrato com a Ponte, Igor Formiga. O Fraga é novidade, volante, né? Estava no 15. Gabriel Venâncio é meia, veio do Itapirense, chegou agora. O Alisson, volante, chegou agora, está no banco, disputou o Mineiro pelo Atlético e foi indicado pelo Roger, ex-atacante da Ponte, que agora voltou a ser técnico da Inter de Limeira. E o Jean Carlos, lateral esquerdo, todo mundo conhece, revelado na base. Esse Douglas Mendes, faltou Douglas Mendes, né, o Boris? Não, tá no Douglas banco, Mendes 39. É o DG, né, o garoto da base, 17 anos, é ele mesmo. Douglas, zagueiro. Isso. Esse Douglas Mendes, o Boris, ele entrou um pouquinho contra o Coritiba no último jogo da Ponte no ano passado, que a Ponte venceu. Isso, e muita gente fala bem, muito bem dele, que quando entrar, dificilmente vai sair desse time, tem apenas 17 anos, um garoto de muito potencial e mais uma vez no banco, né? Foi assim contra o Operário e hoje mais uma vez. Então tá aí, essas são as novidades da Ponte. E repetindo aqui a escalação, gente, de novidade, vamos lá, quem tem de novidade? Olha, o Fábio Sanches voltando na zaga, né? Porque o Fábio Dornelas está com problema com o filho. Deixa eu ver quem mais. Ramon começando como titular, entrou um pouquinho aí, entrou no segundo tempo contra o Operário. E Chaporã pela primeira vez como titular. E já, o Danilo Gomes já jogou aqui na estreia, né, contra o Grêmio. Então tem muita novidade aí, essa equipe da Ponte, né? Tá bom. Ô Tigrão, você acha que em termos de... o Zorzinho tá na fita já ou não? Já tá, já tá. Tá empolgadíssimo. Mas passo a minha vez pro Zorzinho, que estava até agora com o Serjão, né? E tá empolgadíssimo e muito preparado pro jogo. Um abraço, Zorzinho. Um abraço, Tigrão. Grande Zorzinho. E a sua expectativa para hoje? A ponte é escalada, Zorzinho. Já tá escalada, né, Edu? Um abraço pro Tigrão aí. O Serjão tá aqui, viu, Tigrão? O Serjão já tá aqui. Um abraço pro Serjão, perguntando assim, cadê o Tigrão? Falei, depois das 19. O Virtão também tá aí ou não? Não, o Irtão tá lá na fazenda, lá foi lá resolver um pepino lá pra nós lá. Se o Irtão não tá, o prenúncio de tragédia é menor. Edu, um grande abraço pra você, viu? Meu querido. Um abraço pro amigo da Bandeirantes. Olha, Edu, eu particularmente gostei da escalação. Aliás, é aquilo que a gente vinha falando durante toda a semana, né? A presença, claro, a gente fica muito chateado aqui, eu queria deixar aqui também, né, a minha... Não tem nem palavra para falar, né? Quando tem um filho doente e tal, a gente fica muito chateado pela situação do Fabrício. Tomara que Deus possa estar ajudando e daqui a pouco colocar novamente o filho dele entre nós aqui. A gente sabe que é uma situação complicada, difícil, mas Deus sabe de todas as coisas, né, Edu? Então, que o Fabrício tenha tranquilidade para suportar esse momento, mas uma criança é sempre difícil, né? Então, a gente estava pedindo a escalação do Fábio Sanches e, infelizmente, aconteceu isso com o filho do Fabrício, mas que Deus possa estar no controle de tudo e resolver essa situação para ele aí. Daqui a pouco ele está novamente aí ao elenco da Ponte, trabalhando feliz da vida, né? E agradecendo muito a Deus por estar ajudando toda a família dele nessa situação difícil. Mas, falando da escalação, eu gosto. Eu acho que nós, inclusive ontem, Tigrão citou aí, né? Nós estávamos no programa Esporte Debate da Bandeirantes, falando sobre essa situação, se vai Fecim, se vai Chaporã. Para mim, diante daquilo que o Hélio dos Anjos tem feito desde quando chegou, né? E durante toda a Série B, eu acho que é por aí mesmo.
né, mantém a mesma plataforma. Você vem com o Fecim, seria fantástico também, não seria ruim não, tá? Não seria ruim não. O Fecim é bom jogador, mas do jeito que joga a Ponte, a plataforma implantada pelo Hélio dos Anjos, você precisa ter velocidade pelo lado. E o Echaporã, todos os jogos que tem entrado, ele tem mostrado isso, né? Um jogador voluntarioso, um jogador que vai para cima, que busca, que chega, que tenta, né? E aí você tem o Danilo Gomes lá pelo outro lado, provavelmente o Echaporã vem pelo lado esquerdo, Danilo Gomes pelo lado direito, e o Luca fechando, né? Uma espécie de losango de meio de campo. Por quê? Porque o Hélio vem com 3 volantes, né? Amaral, Leonaldi e Ramon. E aí você tem um jogador com a qualidade, né, do Luca, fechando esse losango de meio de campo e chegando à frente. O Ramon mostrou isso na última partida, é um jogador que gosta de sair, o Leonaldi também. Inclusive o ano passado fez alguns gols, inclusive, né, jogando nessa função. Então eu gosto. Eu acho que aparentemente a Ponte está bem escalada, é claro que vai depender muito da estratégia de jogo, daquilo que pretende o Hélio dos Anjos, mas eu gosto da escalação, viu, Edu? Muito bem, olha, aqui passou por Campinas aqui no time do CRB, me ajuda aqui, o Boris, tem o Gum, zagueirão Gum, isso é 2009, né? Veio do Marília para Ponte Gum, depois muito tempo de Fluminense. O Gum é um caso raro, viu, gente? Porque ficar no mesmo clube tanto tempo assim, o Gum, na realidade do futebol hoje, é uma exceção. Deixa eu ver o que mais aqui. Esse Vico, é aquele que passou pela Ponte, veio do Internacional, se não me engano? É aquele mesmo. É aquele mesmo, né, Vico? Passou. Richard, é aquele que... E já fez gol no CRB na Ponte e não conseguiu fazer, lembra do Vico, do Richard? 312 jogos, nenhum gol. No CRB, 2 jogos, 1 gol. É. Vai vendo, Edu. Vai vendo. E Anselmo vai Ramon, vendo, né? a fase, vai vendo. Vai vendo. O Gum já tá com 3,6, viu, Edu? Tá, né? É. E ele tá no CRB desde 2020. Então tem Vico, Esponte, Richard, Esponte e o Anselmo Ramon, que passou pelo Guarani, né? Passou, Anselmo Ramon, é ele mesmo. Subiu com a Chapecoense, né? Veterano também. Não é esse Anselmo Ramon, Tigano, que foi bater o pênalti no último jogo da Série B, nós estamos em 2020, que foi até janeiro de 2021, e a Chapecoense do Humberto Lousa, no dia que ela foi campeã. É. Ele foi bater um pênalti, rapaz, se ele fizesse, seria campeão. Nossa, o cara bateu com uma displicência, rapaz, ele deu uma cavadinha, Anselmo Ramon. É ele mesmo. Que é isso? Bom, meus amigos, se o Tigrão falou... é perigoso, hein? Oi? É perigoso, é bom jogador, hein? Bom jogador, sem dúvida. Ele não tem mais a mobilidade, né? Ele jogou muita bola no Cruzeiro, né? Jogou aqui no interior de São Paulo por equipes bem estruturadas, e aí ele acabou se projetando aí pro futebol brasileiro. Ele é fazedor de gols, ele hoje é um jogador lento, ele já é um jogador, não vou dizer obeso, né? Mas é um jogador de dificuldade de dividir, de chegar à frente, mas não deixem ele em condições de finalizar, que ele bota pra dentro. Foi no jogo Chapecoense Confiança. O jogo do América Mineiro já tinha terminado, o América era o campeão da Série B até então. Faltava um gol para Chapecoense fazer para no saldo ficar com o título. Se ele fizesse o gol, seria campeão, foi vice. E aí ele pegou e bateu com uma displicência, fez o gol, mas que risco que ele correu, rapaz. E a Chape foi a campeã. Meus amigos, na sequência, vem aí o nosso Ponte CRB com o Leandro Boris, o moço de Piracicaba, comandando e narrando já. E até já! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Jornada Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol e futebol é aqui na Bandeirantes. A bola rola já às 4 da tarde, Moisés Lucarelli, o majestoso. A macaca vai para cima do CRB em busca da primeira vitória na Bezona. Até aqui um empate, uma derrota diante do time alagoano que tem apenas uma partida, empatou na estreia contra o Vasco e não jogou pela segunda rodada. Busca também a primeira vitória. Majestoso, sol, calor em Campinas neste sábado, dia 23 de abril de 2022. É a macaca em campo, aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, com a marca e a credibilidade do Grupo Bandeirantes. A partir de agora o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, vamos juntos. É dia de jornada esportiva, é dia de macaca em campo. Ponte Preta e CRB, sendo esta uma grande jornada publicitária de Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Para Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Odontoclinic. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E às 15 horas mais 44 minutos, girando a partir de agora todo o timaço de Carlos Batista, esparramando som forte e potente, a marca, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ponte Preta e CRB, já a bola rola, é a terceira rodada da Bezona. E para comentar, para analisar, para trazer todos os detalhes desse jogo, a Bandeirantes escala o comentarista da palavra fácil, Valdemir Gomes, de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante, indomável e que também adora um afago na crina. Boa tarde, Tigrão! Alô, Boles, grande prazer estar aqui com você novamente. Certamente faremos uma grande jornada e tomara que seja uma vitória da Ponte, a primeira. Ela é fundamental, né? É uma vitória assim que revigora até emocionalmente a equipe, o grupo, a diretoria, a torcida que está muito cética com relação àquilo que esse time pode fazer,
contra um time experiente, muito bem treinado pelo Marcelo Cabo, que é o CRB, com alguns jogadores que conhecem bem os meandros do estádio Moisés Lucarelli. O caso mais assim emblemático é o Gum, apesar dos seus 37 anos, é um cara que veio do Marília como quase que um anônimo e dali se projetou para o mundo do futebol, conseguiu grandes títulos, grandes temporadas com o Fluminense e agora no CRB já na terceira temporada, portanto é um cara que não gosta de ficar pulando de galho em galho e sabe muito e mais um pouco da Ponte. Então a gente torce para que a Ponte encontre essa sua primeira vitória, para que ela consiga chegar, no caso de acontecer a vitória, a 4 pontos em 3 jogos disputados, que daria algo próximo dos 50% de aproveitamento, deixaria a Ponte nesse comecinho de campeonato numa situação de classificação intermediária. É difícil. Eu acho que o Luca vai ficar engolfado, envolvido, totalmente afogado pela zaga do CRB, porque os dois companheiros de ataque jogam muito em cima da linha lateral e o Luca não é um pivô. Acho que está errado, mas eu quero que eu esteja errado e não o Hélio dos Anjos e que a Ponte conquiste, mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe que o jogo vai impor, a sua primeira vitória na Bezona de 22. Leandro Piracicaba, talentoso Bolis. Obrigado, este é o Tigrão, análise do jogo, olhar técnico da Bandeirantes, Gleger Zorzinho, ele conhece o riscado, já esteve lá dentro. Boa tarde, Gleger. Boa tarde, Bolis, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Eu acho que é um jogo importantíssimo para a Ponte, né? É um jogo para, como disse o Tigrão aí, fazer 4 pontos, seguir na Série B. Na minha opinião, o Hélio dos Anjos toma a melhor decisão, que é escalar jogadores de velocidade pelo lado, traz o Luca para fechar ali um losango de meio de campo, e o Luca com possibilidade de pisar na área, ele é esse jogador, e você ter um jogador com a qualidade do Luca, dando liberdade para ele, facilita um pouco mais. Até concordo que ele possa ficar um pouco encaixotado ali pela marcação dos zagueiros do CRB, mas eu acho que a Ponte precisa de velocidade, a Ponte precisa apresentar um futebol diferente. E o Hélio disse muito isso, né? Nós precisamos mudar, precisamos fazer diferente. E eu gosto da escalação. Eu acho que está por aí, vamos ficar de olho no Fábio Sanches, está voltando ao time titular, é um jogador que ficou um tempo fora, mas é um jogador de muita qualidade. Eu confio demais. E o Norberto, pelo lado direito, eu acho interessante demais. Era o titular, está ganhando mais uma oportunidade. E o Norberto é um cara que chega muito à frente, né, Bolis? Ele tem essa característica, bate muito bem na bola, um jogador que se apresenta muito à frente. A expectativa é de que o Arthur possa crescer um pouco mais, aparecer um pouco mais à frente, mas eu gosto da escalação e tomara que a Ponte consiga um resultado positivo. É um jogo duro, todos os jogos da Série B é muito duro, é muito difícil, né? Mesmo enfrentando um CRB dentro de casa. E o CRB, nos últimos anos, tem montado bons times e tem um treinador estrategista, que é o Marcelo Cabo. Então a expectativa é boa e tomara, viu, Bolis, que a Ponte faça um grande jogo e conquista um ótimo resultado, que é, sem dúvida nenhuma, a vitória, Bolis. É isso, já 4 da tarde, a bola rola no Majestoso, sol, calor em Campinas, neste dia 23 de abril, já tem Ponte Preta e CRB, para você ligado na Rádio Bandeirantes Campinas, no AM e no FM, no AM em 1170, no FM 85.7, Bandeirantes Ribeirão, no AM 1270, no FM 85.3, também pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Bandmulti, o site bandmulti.com.br, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes com imagens, o rádio com imagens. Deixe o seu like na transmissão, se inscreva no canal. É sempre muito legal ter a sua participação e interação conosco. 15 horas mais 49 minutos. Resumindo o futebol da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Mas, meu grande amigo Boris, uma honra ser o seu plantão lá, jovem Bandeirantes. Um abraço a todos, em especial aos amigos da Bandeirantes.
Bandeirantes. Olha, o nosso WhatsApp é o 97102-1493. Alô, Pedro, do Jardim do Trevo. O Pedrão mandou o seguinte: Edu, eu tenho saudades quando eu saía da Telesp, passava na Barão de Jaguara, cortava o cabelo no Galeria, lia manchete o Cruzeiro e dava um tapa no beiço no Faca Bar. Só faltou o pastel lá do Faca, né? O pastel do Voga e o café do Regina. Ah, esse Pedrão passou por Campinas. Bons tempos. Alô, Gustavo de Minnesota, Estados Unidos. Obrigado pela gentileza de sempre. O Wagner Jaime mandou aqui uma foto da torcida jovem da Ponte recepcionando torcedores do CRB. Graças a Deus, tudo em paz entre Ponte e CRB. É assim que se faz. Parabéns aí, moçada. Parabéns. O Wilson de Março de Maringá diz que concorda com a escalação da Ponte. Vai chover. E eu vi que começou já um vento aqui em Campinas. Mas um vento que eu vou te contar, hein? É porque o Wilson de Março concorda hoje com a escalação. Alô, Fiapo e Angélica, nobre casal. E olha, o Fiapinho, o mais novo Ponte Pretano, desde pequenininho, já ouvindo a Bandeirantes. É o Otávio Rogério Leite Ferreirinha. Alô, Fiapinho, um beijo do tio Du pra você. Alô, Baltazar do Santa Bárbara, disse que adora as transmissões da sua, viu, Boris? E que vai ser 3-1 para a Ponte. E olha, já as escalações de Ponte CRB aqui na Bandeirantes. Equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Leandro Renato, Danilo Capucci e Gilberto Sufi no ar. Mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Nós estamos de volta no comando da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Você ligado com toda a equipe de Carlos Batista. Vamos juntos. Tem Ponte Preta em campo, tem a Macaca em campo para mostrar o seu valor diante do CRB. E sem perder tempo, porque já tem bola rolando majestoso. Chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Frazitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 32024000. Frazitone.com.br. Então bora para a escalação da Macaca, com Kaique França no gol com a 12, Norberto lateral com a 2, Thiago Oliveira zagueiro com a 3, Fábio Sanches o quarto zagueiro com a 27 e o lateral pela esquerda Arthur com a 15. No meio Amaral 19, Leonaldi 5, Ramon 40 e na frente Echaporã 29, Danilo Gomes 9, Luca o capitão da Macaca com a 10 estampada na camisa. Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur, Amaral,
Amaral, Leonaldo, Ramon, Echaporã, Danilo Gomes e Luca. No banco de reservas, ao lado de Hélio dos Anjos, Luan, goleiro com a 30, Pedro Júnior 11, Bernardo 13, Nicolas 18, Fecim 20, Igor Formiga 22, Gabriel Venâncio 23, o Alisson 25, Jean Carlos 26, Douglas Santos 31, Fraga 32 e Douglas Mendes com a 39. Ao remo, pois nosso norte de glória traçado está. O CRB, atual campeão alagoano, com Diogo Silva 12, Raul Prata 2, Gum 3, Iago Mendonça 4 e Guilherme Romão meia dúzia. Martã com a 5, Wallace 8, Vico 10, na frente 11, Richard Esponte 7, Fabinho 9, Anselmo Ramon. Diogo Silva, Raul Prata, Gum, Iago Mendonça e Guilherme Romão, Martã, Wallace, Vico, Richard, Fabinho e Anselmo Ramon. No banco ao lado de Marcelo Cabo, Vitor Caetano com a 1, Brian 13, Diego Ivo 14, Wellington Carvalho 15, Reginaldo 16, Jalisson Gabriel 17, Rafael Longini, olha ele aí com a 18, Wesley 19, Gabriel Conceição 20, David 21 e Gustavo Apis 22. Arbitragem do jogo. Já já arbitragem do jogo, vamos pro comentário do Tigrão e do Gleger e já já confirmamos a arbitragem. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Tigrão. Sim. Vamos lá, só para fechar de vez a ficha técnica, a arbitragem de Ramon Abad Abel, ele vai comandar o jogo da Macaca. O auxiliar número 1 é o Henrique Neu Ribeiro, o 2, o Elton Nunes e o VAR, o experiente Eber Roberto Lopes. Beleza, Boris, muito obrigado. O Eber é realmente uma folha de serviços muito grande prestada ao futebol brasileiro. Vai no VAR, tomara que não invente moda, né? Tá prevalecendo aí a juventude na arbitragem e tal, mas é bom ter um cara experiente no VAR. A Ponte, eu dizia ontem, né, na nossa programação, aliás, ao longo da semana toda com o Gleger, com o próprio CH, com o Batista, com você, né, que participou também com a gente ontem, brilhantemente, na quinta-feira. O Norberto, ele é o melhor lateral direito que a Ponte tem. Resta saber como é que está o ritmo de jogo, né? Ele se machucou, ficou um longo tempo fora e volta. Mas é um cara que tem recurso técnico, que pode fazer gol aí numa bola bem trabalhada e que ele faça a diagonal para chutar, ele chuta bem. Então concordo com a presença dele, apesar de que o Igor Formiga, claramente, fisicamente, vive o melhor momento. É um cara vigoroso, é um jogador que faz bem a ultrapassagem, que marca razoavelmente bem e que logicamente vai esperar um pouquinho aí a sua oportunidade. Está no banco com a camisa de número 22 e opta o Hélio dos Anjos pela parte técnica. Vamos ver a parte física e logo nos primeiros movimentos a gente já poderá passar isso aqui para o amigo ouvinte da Bandeirantes. O Fábio Sanches era uma solicitação antiga de toda a nossa equipe, minha também, de entrar no lugar do Fabrício, não por essa situação do Fabrício com o filho internado, em situação difícil. Nós não queríamos nada disso. Boa sorte para o Fabrício, para sua família, para o seu filho. E boa sorte também para o Fábio Sanches, que volta à equipe. No meio de campo, 3 volantes, mas um deles vai aparecer sempre à frente. Amaral, Leonaldo e Ramon Carvalho. Quem é que chega? Ramon Carvalho ou Leonaldo? Alguém tem que encostar no trio de frente, que tem o Danilo Gomes canhoto pela direita. Luca centralizado, eu não gosto. Gosto do Luca pela beirada fazendo a diagonal. E o Echaporã destro, mas jogando
pelo lado esquerdo. Vamos ver, eu acho que a Ponte vai ficar com o miolo de ataque meio divorciado dos dois outros componentes do ataque que ficam muito distantes do pseudo pivô, que também não é pivô, o Luca. De qualquer forma, boa sorte para a Ponte contra um CRB do Marcelo Cabo, de Gum, desse Raul Prata, que é um lateral já experiente. Esse Guilherme Romão, que chuta forte, vigoroso, também já não é mais menino, mas chega com muita força. Anselmo Ramon, que faz gols. O Richard, que não fazia gol, mas é um cara que incomoda, agora fez. A Ponte corre riscos no jogo, sim. Não é jogo fácil, não. Quem que pode transformar o jogo num jogo fácil ou tranquilo? A própria Ponte, com postura, com atitude, com concentração, com um futebol compactado, agrupado. É isso que a gente espera. E a Ponte precisa de qualquer maneira desta primeira vitória. E para você, Gleger? Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olha, Tigrão, eu tô com uma expectativa muito legal. Eu acho que chegou a hora, chegou o momento, né, do Hélio dos Anjos dar um padrão para esse time, né? Na minha opinião, a escalação desses jogadores, inclusive eu defendi exatamente essa escalação com o Fábio Sanches, né, jogando pelo miolo de zaga. A gente sente muito pelo filho do Fabrício, né? Isso, tomara que Deus tome conta, né, e reverta toda essa situação. Gosto do Norberto, gosto da presença do Ichaporã e o Luca mais por dentro. E tomara que dê tudo certo. E a bola vai rolar, viu, Bolis? Vai rolar, tudo pronto, majestoso, saída com o time do CRB, apita o árbitro. Vocês juntos no futebol da Bandeirantes. Com Verde Bola, Verde Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na... Com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque se tem futebol no rádio, tem alegria do povo. Vamos juntos, é a Macaca em campo, a Ponte Preta em campo para mostrar o seu valor para cima do CRB. Desconfiado com o time da Ponte, o público pequeno do Moisés Lucarelli, mas quem está acompanhando o futebol da Bandeirantes também está confiante para que a Ponte volte a vencer. A última vitória no dia 9 de fevereiro pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Aqui trabalha a bola o ex-Ponte Pretano, Gum para o time do CRB. Ele faz a abertura para Raul Prata, para Richard, para Raul Prata. Vem para um toque de bola o time do CRB. Um toque de bola envolvente. Fabinho escapa na beira direita, tenta o cruzamento. A bola vai embora pela linha de fundo. Vai embora, é só tiro de meta. A bola não fez aquele arco, foi embora. Tiro de meta para o goleiro Kaique França fazer a cobrança. A Ponte com o seu uniforme tradicionalíssimo, a camisa branca, a faixa preta. E do outro lado o time do CRB todinho de vermelho. Neste primeiro tempo, a Macaca atacando para o gol da linha do trem. Sai jogando curtinho Kaique França para Thiago Oliveira, aqui pela lateral direita. Ele levanta a bola para o campo de ataque. Danilo Gomes vai para a disputa com Guilherme Romão. Leva melhor o jogador do time do CRB, mas na sequência perde para Felipe Amaral. Carrega a bola o garoto. Pela canhota boa, a bola Léo Naldi. Soltou para Luca. Linha lateral da grande área, cruzou fechado para a boca do gol. A bola foi desviada e saiu. Na primeira chegada perigosa da Macaca. Boa roubada do Léo Naldi. Serviu a Luca o cruzamento. Iago Mendonça fez o corte e colocou a bola para fora. Escanteio primeiro do jogo é para a Macaca fazer a cobrança. 2 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. Vem para cima a Ponte. Para cima do CRB. Em busca do primeiro gol, da primeira vitória na Bezona. Tem escanteio a Macaca para fazer a cobrança. Vem Ramon para a bola. Tem a 40 estampada na camisa. Vai jogar da dentro. Aqui para a ponta direita autorizado. Levantou na primeira trave. Bola curta. Entra em quarta, tira de qualquer maneira a zaga do CRB. Mas a bola volta no rebote com Danilo Gomes. Coloca no terreno. Abriu na ponta para Ramon. Ramon ajeita, domina pela ponta direita e ele volta. Recomeça lá atrás com Norberto. Sai jogando a Macaca. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Arthur na canhota. Forçou o jogo para Ramon. Ramon tentou evitar a saída. Echaporã foi quem dominou, mas a bola havia saído. O bandeirinha marcou, o Arthur confirmou a saída da bola. É lateral para o time do CRB para fazer a cobrança, Tigrão.
Detalhe, né, Bolis? Veja a primeira bola que o Luca pegou com a Ponte bem distribuída ofensivamente. Veja onde é que estava o Luca, pela beirada, né? Isso é que me preocupa, a Ponte não vai ter presença de área. Não vai ter. Ah, mas quem que teria essa presença? É mais falso 9 o Fecim do que o Luca, que jogaria onde está o Echaporã e fazendo a diagonal. Vamos ver. Temos apenas 3 minutos de jogo. Você viu a primeira investida da Ponte, o Luca aberto pelo lado direito, ele é que fez o cruzamento. Para quem? Para o próprio Luca. Dá uma olhada. Aqui tenta o time do CRB, Anselmo Ramon dividiu, a bola ficou viva, o Thiago Oliveira estava sozinho, mas ninguém avisou. Faltou comunicação, ele deu um bico na bola e colocou para fora, mas o jogo está parado. Tem um jogador da Macaca ali sentindo exatamente uma contusão, probleminha ali no olho, já está recuperado, o árbitro mandou cobrar o lateral. Lateral já batido por Guilherme Romão, Vico tentou na frente, foi para a dividida, chega primeiro o Norberto, faz o corte aqui para a direita, levanta a bola, Ramon vai brigar, falta para cima dele. O árbitro em cima do lance, o árbitro catarinense, Ramon Abade Abel marca, falta, jogo parado. Marcelo Cabo é o treinador do CRB, teve uma rápida passagem pelo futebol de Campinas, dirigiu o Guarani, ele chegou em agosto e saiu em outubro. Foram pouquíssimos jogos. Marcelo Cabo, que deixou o Atlético Goianiense, passou pelo Goiás e está no CRB. Corta lá atrás, Iago Mendonça para o time alagoano, rebate Thiago Oliveira, toca de cabeça também o Wallace, tentou na frente, Anselmo Ramon faz o corte de defesa, coloca no chão Amaral sai jogando curtinho para Ramon para Arthur de primeira, vem embora Macaca, quebra canhota para cima deles, Macaca, domina Chaporã, ele sai da ponta, vem para meia, joga mais uma vez com uma proteção no punho esquerdo, ele volta o jogo para Arthur para, prende, segura para Fábio Sanches, retornando ao time titular da Macaca, Fábio Sanches para Thiago Oliveira para Norberto com o pé direito, adianta a marcação, time do CRB, a Ponte fica encurralada e com isso a bola é recuada para o goleiro Kaique França. A Corretag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br. Vem Macaca, Arthur da canhota, bateu cruzado para a boca do gol, a bola passa e vai embora. Chegou um pouco atrasado Danilo Gomes, na boa jogadora Macaca, quebra canhota, Echaporã, serviu a Arthur, de primeira ele bateu cruzado, fechou Danilo Gomes. Se ele desvia, a bola entra, não valeria o gol com o auxílio do VAR. A arbitragem anularia o gol da Macaca, mas o lance, a jogada foi interessante, hein, Gleger Zorzin? Então, Bolis, você vê que o Luca estava na jogada, no meio ali de campo, você vê que ele segura 2 ou 3 jogadores, né? É importante mais a qualidade, o nome do jogador. Todo mundo conhece o Luca e sem dúvida nenhuma, para mim, é claro, olha, fique bem claro que eu concordo com o Tigrão, tá? O Fecim é um jogador que jogando ali por dentro é importante demais, mas o Luca, né, ele atrai 2 ou 3 marcadores e isso é importante demais. Agora, o seu Danilo Gomes e o seu Echaporã precisam cumprir rigorosamente o que é determinado, que é a jogada de linha de fundo, que é a jogada de beirada. Gosto do posicionamento da Ponte. Vem bola de novo, a Macaca atacando em direção à linha do trem. Tentou Danilo Gomes, dividiu, acaba perdendo a bola. Recupera o time do CRB. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 7 minutos de bola rolando no primeiro tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta emoção, eu confirmo, é a Série B, pesou na terceira rodada, Moisés Lucarelli, o placar da Bandeirantes registra para você, Ponte Preta e CRB 0-0. Olha, a Série B pela manhã hoje, Criciúma 1, Sport também 1, conosco, torcendo pela Macaca, o Sérgio do Bartiras Futebol Clube. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui lance perigoso da Macaca, bom cruzamento venenoso de Arthur, colocou a bola para fora, Iago Mendonça, escanteio para Macaca, cobrou curtinho, Danilo Gomes para Norberto, pé direito, levantou, jogou lá dentro, de cabeça, afasta, tira de qualquer maneira a defesa, sobrou para Norberto, ele tentou de cabeça, jogou para a entrada da grande área, mas houve falta, chegou atropelando o jogador do CRB, o árbitro parou, marcou, ficou olhando para a bola, jogador do CRB, o camisa 8, o Wallace, foi só no corpo do Norberto, falta clara, hein, Tigrão? Claríssima, o Norberto vai para a bola e o jogador do CRB vai no corpo do Norberto, próximo ao bico direito de ataque da grande área. A Ponte sobe a zagueirada, Norberto na bola,
Deve ter problema lá pro CRB. Vai lá, Boles. Para você ligado no futebol da Bandeirantes via YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas com imagens. É uma boa chance para Macaca. Capricha aqui da Ramon. Pertinho da bola também, Norberto. Autorizado, Ramon, pé canhoto, levantou, fechado na área. Passa por todo mundo, ninguém desvia. Vai embora, direito do Diogo Silva. É só tiro de meta para o time do CRB fazer a cobrança. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação 33427000, 33427000. Odonto Clinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Próximo jogo da Macaca, quarta rodada da Série B Bezona, na quarta-feira, 9h30 da noite contra o Vasco em São Januário. O Vasco que ontem empatou com a Chape, debaixo de muita chuva na Arena Condá. Chapecoense de Gilson Kleina foi o terceiro empate em 3 jogos do Vasco. Aqui tentava Anselmo Ramon para o time do CRB para colocar para fora. O árbitro aponta, é só tiro de meta, jogando tudo de amarelo, Kaique França. Ele sai jogando curtinho para Fábio Sanches. Aperta a marcação, o time do CRB, a ponte fica presa. Arthur domina, chega, toca na bola, Richard. Ainda Arthur leva a bola para a linha lateral, despacha de qualquer maneira para o campo ofensivo. Luca consegue o passe para meia para Ramon, cochilou, vacilou, mas houve a falta para cima dele. Marcada pelo Xará. O Ramon, o árbitro em cima do Ramon, jogador da ponte, o jogo está parado lá atrás. A falta... Falta, né, Tigrão? Falta predileta que o Batista gostava de tomar lá no torneio da Cana. E como era? E como foi, né? Sargeado por trás. Quase 10, primeiro tempo, placar de 0-0, você ligado no futebol da Bandeirantes. Aqui Fábio Sanches, o goleiro Kaique França. Ele é canhoto, sai da sua grande área, vem na meia-lua e sai jogando mal. Deu de graça para Richard, recolheu, dominou para o time do CRB. Falta do Amaral para cima dele. Para que falha, que besteira do Kaique França, hein, Tiger? Se não tem qualidade para sair jogando, não tem confiança, dá chutão, velho. Ele é canhoto, né? Goleiro canhoto é elegante demais. Mas se não tem confiança, não está ainda legal, dá chutão. É melhor perder essa bola lá na meia-lua do CRB do que aí onde ele entregou de presente o Leonaldo. Poderia ter tomado o cartão amarelo na intermediária da ponte, né? Antes da intermediária. Vai chover, perigo para dentro da grande área da Macaca. E quem cobra é Raul Prata. Uma linha de jogadores da Macaca e também do CRB. O cruzamento fechado na área. Vem o desvio, a bola passa. Quem desviou foi o jogador da Macaca, o Leonaldo. Reclamou com bandeira, queria tiro de meta. O árbitro apontou linha de fundo. Escanteio para o time do CRB. O primeiro para o time alagoano, que não jogou na primeira rodada em função da sua participação na decisão do Campeonato Alagoano, o qual conquistou o título. O CRB recentemente conquistou o título alagoano, mas não jogou a primeira rodada. Esse jogo foi para maio. Estreou na última rodada diante do Vasco, empatou jogando no Rei Pelé. Tem escanteio para bater. Vico, pé canhoto, levantou na segunda trave para a boca do gol. Subiu, tirou Fábio Sanches, completa aí Chaporã, mas a bola fica ainda para o time do CRB. Guilherme Romão para Anselmo Ramon, dominou, tentou comando para Fabinho, tira a defesa, voltou para Vico, pé canhoto, girou, ele bate, a bola explode em Fábio Sanches e vai embora. Aperta o CRB, tem mais um escanteio, o time lagoano para fazer a cobrança, hein, Tigrão? A ponte não está ganhando a segunda bola, né? Quando a defesa tirou por 2 oportunidades. Bola recuperada pelo CRB e agora o desvio, escanteio, lado esquerdo. Vem chumbo grosso para a área da ponte. É o Galo alagoano e quem está dentro da área, marcado pelo Amaral, é Gum. Vem para cobrança, Vico aqui para canhota, gol do portão de entrada, majestoso, cruzamento fechado, subiu, tirou Thiago Oliveira. Olha só, Gum tentou desviar a bola, passou por ele, ficou de graça nas mãos de Kaique França. Lance perigoso a favor do time do CRB. O goleiro da ponte já faz a reposição para Echaporã, falta para cima dele. Se tem detalhe, ele vai pro ar da Bandeirantes. Então, tava todo o CRB em cima da ponte. Tava toda a ponte recuada. Por que que o Kaique França, que recebeu essa bola, conseguiu defender, porque foi um recuo praticamente do CRB? Por que ele não esperou o time sair, já que o time estava sufocado atrás? Não, ele saiu alopradamente sem ter ninguém para receber a bola. E aí, pressão, marcação alta do CRB, por sorte, a ponte acabou tendo uma falta a seu favor. É coisa de raciocínio, né? É questão de bom senso, de planejar antes aquilo que vai ser feito.
Boles, CRB é melhor. A Ponte perde a bola parece que queima ali nos pés, agora do Arthur, né? Ele não conseguiu o domínio, acabou perdendo a bola volta de graça para o time do CRB. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize seu orçamento. Guilherme Romão lançado, o jogo tá parado. No meio do caminho houve uma irregularidade. O árbitro marcou o toque do braço do Guilherme Romão, mas pela imagem da TV fica claro que a bola não bateu não. Para sorte da Macaco, o Arthur marcou a irregularidade. É posse de bola para a Ponte aqui atrás do campo ofensivo. No quinto sinal eu confirmo para você. Agora em Campinas, 16 horas 15 minutos. E aí, Gleger Zorzin, análise técnica da Bandeirantes. E o jogo, hein, Gleger? Então, o CRB é melhor, né? Tem uma posse de bola, chega ali no ataque da Ponte, mas eu gosto da postura, né? Você vê que o Fábio Santos está ligado no jogo, o próprio Thiagão, né? Os dois laterais cumprindo rigorosamente, fechando as linhas. Eu gosto. Precisa a Ponte ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma, manter a posse de bola, né? Principalmente no meio de campo, para ter essa transição um pouco mais rápida. Então, um pouco mais de calma, Boles, mas eu gosto do posicionamento defensivo da Macaca. Deixe o seu like na transmissão, futebol da Bandeirantes pelo YouTube com imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui tenta Richard pro time do CRB, perde a bola para Danilo Gomes, peca em outra bola, lança Luca, chega Iago Mendonça, faz o corte, a bola sobra espirrada para Gon. Gon recolhe, domina, usa toda a sua experiência, 36 anos, abre pela direita para Raul Prata, tem o Alisson pedindo, soltou curtinho para Fabinho para o Wallace, cochilou, perdeu, mas houve a falta. Segundo o árbitro, cometida por Leonardo, um pouco depois da risca no meio campo. Para mim também foi lance normal, hein, Tigrão? Bola. Leonardo inteirinho na bola. O juiz, ele não é que vai prejudicar a Ponte ou vai beneficiar o CRB. Ele vai prejudicar o jogo. Para ele, futebol não é jogo de contato. Encostou, ele para. Isso é insegurança pura. Iago Mendonça tentou o lançamento, Lucas chegou por trás, não foi por trás, né? Foi pelo lado e atingiu o Iago Mendonça e recebeu o cartão. Achei que ele foi bem, né? Bem, vamos considerar, se bem que ele pegou o pé de apoio, né, Tigrão? Mas talvez não mereceu. Foi para cartão? Mereceu, né? Imprudente o Lucas, desnecessário, bola no campo de ataque da Ponte. Escorregou para tentar a bola, aquele carrinho lateral, atrasado. O jogador do CRB já tinha descarregado, já tinha chutado. E o Lucas toma amarelo, ou seja, falta de tranquilidade. Agora discute o tempo todo com o Gun. Tem que jogar bola. Ô Lucas, a Ponte precisa de gol e não de conversa. No primeiro momento achei que o árbitro havia exagerado, mas com o replay ficou claro realmente que o Lucas chegou forte para cima de Iago Mendonça. Domina o time do CRB com o Gum, ele tenta a ligação direta, ele fez ataque, apareceu livre, Anselmo Ramon, recolheu, dominou pela meia direita, rolou por dentro para Fabinho, chega para fazer o corte, Arthur, tira Fábio Sanches, rebote fica para o Wallace para Martin de primeira acaba errando o passe, chega bem Danilo Gomes, recupera para Macaca, sai com a bola dominada pela meia, meteu na ponta para Echaporã com liberdade, vai partir para cima da marcação de Raul Prata, já no último terço do campo, vem embora Macaca, olhou para a entrada da grande área, dominou, limpou, fintou, encarou, rolou na ponta para Ramon, pé canhoto, cruzou para a área, tirou para trás o zagueiro, a bola trisca o travessão e vai embora, incrível, quase o gol contra de Iago Mendonça, no cruzamento venenoso de Ramon, Iago Mendonça contra o Patrimônio, a bola encobriu o goleiro e por muito pouco não entrou, quase a Macaca abre o placar, e não foi o quarto zagueiro não, foi o Martin, o camisa 5 que tentou tirar e quase marcou um golaço contra em Tigrão. Pois é, rapaz, no cruzamento do Ramon Carvalho, lascou lá, espirrou o giz, espirrou o taco do volante, né, Martin, número 5 do CRB, quase o gol no escanteio, a Ponte, olha, chegou Amaralzinho ali na risca da pequena área, quase poderia ter feito o gol, tirou legal, mas tirou um pouquinho demais. A Ponte no seu primeiro bom momento na partida, Leandro Boles. Aliás, vou narrar esse lance, pode ser, Tigrão, vou narrar, não merece, esse lance merece. Escanteio para Macaca, aqui pela direita, Danilo Gomes, pé canhoto, levantou, cruzou lá dentro, Amaral desvia, para fora! Passa a direita, quase ela beija, a trave vai embora, por muito pouco, a Macaca não abre o placar no desvio de Amaral, com 17 minutos do primeiro tempo, quase a Macaca abre o placar, e nesse momento o árbitro está chamando a atenção de Gun, Iago Mendonça e Luca, por quê, Tigrão?
Porque eles estão toda hora, né? Dois bicudos não se bicam. Não é hora disso, né? 18 minutos do primeiro tempo. Luca, a Ponte precisa de gols e não de encrenca. Vai, Boles. Vem por aí, Chapurã para Macaca. Ele volta na frente, tentou se livrar da marcação de Martã. Falta! Mais uma marcada pela arbitragem. O jogo tá parado. Falta pela meia direita para Macaca. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos e cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Mais uma falta marcada pelo árbitro Ramon Abad. Tem falta, Macaca para fazer a cobrança pela meia direita. Luca para cobrar com o pé direito. Danilo Gomes com as mãos na cintura, preparado para fazer a cobrança com a canhota. Luca vai lá, confere a bola, jogando de chuteira amarela. Pertinho da bola também Danilo Gomes com a chuteira azul. Vem para a cobrança Luca, quem sabe por fora da barreira. O torcedor confia em você, Luca. Ele vem para a cobrança. O goleiro deixa todo o cantão esquerdo para o cobrador. Partiu Luca no capricho, aí recuou para o Diego Silva. Diego Silva tranquilo, sem problema algum, fez a defesa. Não deu em nada a finalização de Luca. Recuo, né? Bateu por cima da barreira, fraco, previsível. Não gosto do Luca nessa função, já disse. Tô ouvindo você, Leandro Boles. Ah, é? E aqui vem bola o time do CRB. Lançamento para a área de cabeça. Desvia Fabinho na trave. Ela explodiu na trave, voltou, insistiu o CRB. Tira de qualquer maneira Arthur. Briga o CRB. Anselmo Ramon vai brigar. Fábio Sanches. Tira de qualquer maneira para Macaca. Salva a Ponte Preta que tentou contra-ataque. Lançamento na ponta. Tira Guilherme Romão. Ela volta no rebote para Norberto. Norberto aqui para a direita. Carrega a bola em direção à linha de fundo. Parou, prendeu, olhou, pensou, rolou para Luca. Luca empurrou no comando para Leonaldo. Passe turto. A bola saiu. Embora pela linha de fundo, no desvio do Fabinho, na ótima bola enfiada pelo Anselmo Ramon. A bola toca na trave direita e por muito pouco não entra em Tigrão. Já tá no lucro a Ponte, né? E a Ponte tá toda errada, né? Aquilo que nós falávamos antes da bola rolar, aí é teoria. Na prática já tá absolutamente confirmado. A Ponte não tem ataque, né? Fica com 2 paspalhos escondidos em cima da linha lateral e o Luca está tentando ser o meia que a Ponte não tem. E aí perde o meio, não incomoda no ataque e já poderia ter tomado o gol. Tá errada a escalação da Ponte, volto a dizer. O divórcio entre meio campo e ataque é muito grande. Norberto no fundo, cruzou para Lucas, subiu, tirou na segunda trave, Raul Prata. Incrível que no lance do Fabinho, no desvio, a bola bateu numa trave, quase ela bate na outra trave. Correu em cima da linha. Pode ser que a Ponte vá ganhar o jogo, viu, Boles? Parece, né, que os astros conspiram a favor, porque essa bola tinha que ter entrado. Quando ela bate no lado de dentro do poste, qual que é a tendência natural da lei da física? É se alojar lá dentro do barbante. E ela correu, todo mundo torcendo e ela não entrou. Então a Ponte já recebeu aí o seu primeiro aviso, né? Vamos ver. Tô ouvindo você, Leandro Boles. Ah, é? Você faz um bom rádio, Leandro Boles. Muito obrigado, Tigrão. Muito obrigado. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 21 minutos e meio, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de bola desta, você eu confirmo, Série B é Pezona, terceira rodada, Majestoso, placar de 0, Ponte 0, CRB, vem para o Macaca, Danilo Gomes invadiu a área, encarou, botou na frente, desviou, sobrou para Norberto, o pé direito vai marcar, bateu em cima do marcador, a bola sobe e vai embora, na bola espirrada, ela sobrou limpa para Norberto, já na entrada da grande área, setor direito, ele encheu o pé, a bola desviou no zagueiro, subiu e foi embora, por muito pouco, a Macaca não abre o placar incrível, ela saiu, escanteio, quem salvou na hora H foi o pé esquerdo de Martã, por muito pouco a Macaca não abriu o placar, lance está sendo revisado porque a bola bateu no braço do jogador do CRB, a Ponte foi para cima, deu a resposta em Gleger. Já o Gleger, a Ponte tem escanteio, o lance está sendo revisado, um possível toque no braço do jogador do CRB. Achei que o lance foi muito rápido, né, Tigrão? Não teve intenção. Achei que estava sem aumentar o perímetro do corpo. Danilo Gomes, seu jogo para área, subiu, tentou de cabeça, Luca, ele desviou, mas sem direção, sem perigo, agora foi embora pela linha de fundo. É só tiro de meta para o CRB, pois não, Edu? Não, é o Gleger Boles. Eu acho que assim, olha, a Ponte, é claro, mudou algumas peças, né? Mudou o jeito de jogar, o Luca tá jogando por dentro agora, mas assim,
está enfrentando um time que está organizado. Você vê que o CRB está bem organizado, né? O que a Ponte tem que ter um pouco mais de paciência, trocar mais passes, né? Que a Ponte troca muito poucos passes, né? Parar com ligação direta e botar os homens de lado para jogar. Olha a Macaca de novo pela direita, Danilo para Ramon, Ramon de calcanhar, para Norberto, invadiu, era pela direita, cruzou, rasteiro, Luca entrou, tocou e é gol! Gol! Da Ponte! Estampado na camisa, jogadaça pela direita, toque de Ramon de calcanhar para Norberto, foi pro fundo, levantou a cabeça e fez uma assistência espetacular para Luca, que sai do marcador, pede a bola chama Luca, Luca gira o corpo de primeira com a pé direita, a bola bate no cantinho, entra no cantinho, gol chorado, gol importante entre as pernas de Gum, um gol importantíssimo para Macaca, o primeiro da Ponte na Série B, o primeiro do jogo, Luca faz o L de Luca, mas pode ser o A de artilheiro, a marca do artilheiro, o cheiro do gol, Luca, pula, sai do chão e vibra a macacada, Luca, aperta o placar do Majestoso, 24 de bola rolando no primeiro tempo, solte o grito, grite comigo, nação alvinegra, tá registrado no Majestoso, gol é de Luca, Ponte Preta 1, CRB 0, Diogo Silva não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede, e o detalhe do gol, Tigrão, uma jogada bem trabalhada pelo lado direito, a qualidade que a gente sempre ressaltou do Norberto, o cruzamento preciso, veio de trás o Luca, deu a chapa no momento difícil para a Ponte dentro da partida e sai. Finalmente sai o primeiro gol da Ponte na Série B. Luca com categoria, com consciência, vindo de trás, não como pivô, mas a bola metida pelo Ramon Carvalho de letra, meio que de calcanhar, para que Norberto fizesse o cruzamento, foi uma preciosidade. E o cruzamento do Norberto é aquele que o lateral levanta a cabeça e olha onde vai tocar. E toca rasteiro para trás, mata a zaga e de primeira, com simplicidade, Luca bota na rede. Ponte 1, CRB 0. 1-0, Edu Pinheiro. Lucas já era o artilheiro da Macaca, marca mais um, é o 7º dele na temporada, né, Edu? É, exatamente, você sabe que a Ponte marcou 11 gols esse ano, 7 do Luca, com esses 7. De 11 marcou 7, é o Luca, é a 16ª partida da Ponte esse ano, o Boris. 1-0 para Macaca, gol do capitão Luca. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação, 33427000. Odonto Clinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Vem para a Macaca com o Amaral, ele bota na frente, soltou curtinho para Léo Naldi, carrega a bola, arrasta a Macaca, soltou pela direita para Danilo Gomes com liberdade, puxa para Canhota, calculou, executou, tentou Léo Naldi, ele dominou, mas a bola escapou, chega Martã para fazer o corte, o time do CRB tenta armar o contra-ataque, domina Vico, Vico pela meia, deixou para Richard, tocou nas costas de Vico, pediu falta, o árbitro mandou seguir, sinaliza negativamente, é só lateral para Macaca. 1-0, a Ponte vence o jogo, e atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo, placar de jogo para você. 27 minutos cravados, primeiro tempo. Eu confirmo para você o placar do futebol aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você pelo YouTube. Série B pesou na terceira rodada, Majestoso, Luca marcou. 1 para Macaca, 0 para o CRB, Edu. Às 19 em Barueri tem Palmeiras e Corinthians, grande clássico paulista no Brasileiro. Olha, José Augusto Coppola e seu filho no Majestoso, também no Majestoso, Del Vecchio. Del Vecchio volta ao Majestoso depois de 5 anos, Edu, hoje da Nega Véia. Tá registrado aqui no futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, com toda a equipe de Carlos Batista no FM, no AM, no AM, no FM, é futebol.
Bandeirantes, com a marca e a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O árbitro tá pedindo calma ali pro Anselmo Ramon, que tá reclamando demais. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto, o comando é dele. Com aquela categoria de sempre, oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Para Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 3342-7000. Tigrão, e o jogo em quase 29 deste primeiro tempo. 1-0 a Macaca na frente. Era um momento muito difícil para a Ponte dentro da partida. Tinha acabado de tomar uma bola na trave com o Kaique França completamente batido, né? Fora de ação. A bola bate no poste direito. Acho que ele deu hidratação agora, né, Boles? Exato, confirmado. Momento de parada, reidratação. Vão dar água pra boiada, né? É a parada do comentarista, viu, Tigrão? Vou passar pro Gleger aqui, porque ele tá meio quieto hoje, hein? É isso aí. Eu acho que é a presença do Serjão. Mas a Ponte, ela vivia um momento complicado, desajustado, distanciamento do meio-campo. Também com o setor de ataque, a zaga assustada, né? Muito assustada, mal posicionada, tomou uma bola na trave, poderia ter tomado o gol, mas eu disse isso naquele momento, parece que é o dia da primeira vitória da Ponte, porque é o primeiro gol, né, da Ponte no Campeonato Brasileiro na terceira partida. Parece que é o dia, porque deu certo. Aquela bola normalmente entra, ela não entrou, as coisas parece que conspiram a favor, e aí a Ponte fez uma bela jogada, né? Começando com a metida de bola para o Ramon, que meio que de calcanhar, de letra, né? Assim no chão, de costas. Toca para o Norberto, que levanta a cabeça, vê onde está o Luca. E ali o Luca vem vindo de trás, vem entrando. Ele dá a chapa com imensa categoria na bochecha do outro lado, do lado direito do goleiro, lado oposto de onde começou a jogada. 1-0 para a Ponte. Num jogo dificílimo, Gleger. O jogo é muito difícil, né, Tigrão? Mas é por isso que eu defendia muito a escalação do Norberto durante toda a semana, né? Eu dizendo, se ele tiver condições, tem que jogar. Você vê que um jogador que chega na linha de fundo, levanta a cabeça, percebe o artilheiro, o Luca, que é um jogador inteligentíssimo também, e vai lá, Boles. Olha, Macaco, o jogo foi reiniciado. Arthur pela canhota, lançado, jogou pra área. Tentava Danilo Gomes na segunda trave. Corta Guilherme Romão. Assustado de cabeça, coloca a bola pra fora, cedendo o escanteio pra Macaca. Já o Gleger conclui o seu raciocínio, o seu comentário, porque a Ponte tem escanteio pra fazer a cobrança. Gol da linha do trem, em busca do segundo gol. 31, quase 32 no tempo corrido. Danilo Gomes vem pra cobrança, autoriza o árbitro. Peca em outra bola, levantou, cruzou, fechado na área de cabeça. Subiu, tocou na bola, Fábio Sanches. Briga por ali o zagueiro, o Thiago Oliveira, a bola acaba saindo, foi embora pela linha de fundo, é só tiro de meta pro CRB. Diga, Gleger. Então, Boles, aí é por isso eu defendo a escalação do Lucas jogando por dentro, justamente por isso, né, que é um jogador de qualidade. Que a hora que a bola chega, vai olha a Ponte pressionando a saída de bola, recuperando o Danilo Gomes, falta pra cima dele, na saída errada do time do CRB, a Ponte pressionou, a Ponte mordeu, marcação alta, marcação forte, obriga o CRB a errar e o CRB errou. Danilo Gomes atento no jogo, começa a falta, Iago Mendonça pra cima dele, o jogo tá parado, é falta perigosa pra Macaca, bateram, você viu, né, Gleger? Eu vi, esse jogador, o Danilo Gomes, ele faz muito isso, né, adianta a marcação, pressiona com qualidade, é a característica do jogador. E só para finalizar, eu acho importante demais a presença do Luca como homem ali de meio, chegando com qualidade, finalizando de frente para o gol. Ele tem essa característica e tá aí.
uma belíssima jogada do Norberto para trás, para um cara que sabe fazer gol, botou a bola na rede, 1-0 a Ponte, e a Ponte cresceu no jogo, viu, Boles? O CRB era melhor, nesse momento a Macaca é melhor e está próxima do segundo gol. É, bem próximo, porque tem falta perigosa para bater, a falta é frontal. Danilo Gomes e Luca, partiu Luca no capricho, a bola subiu e foi embora. Quase triscou o travessão, mas subiu em Tigrão. Bateu por cima da barreira, tirando do goleiro, lado de dentro do pé direito. Ela subiu um pouquinho, caiu de repente, mas não o suficiente para se alojar no ângulo que era o objetivo dele. Continua Moisés Lucarelli, 33, primeiro tempo, Ponte 1. CRB 0, Boles. A informação, Edu. Olha, Brasileirão lá em Bragança, gol do Red Bull Bragantino, Alejandro, logo no começo, hein? Red Bull Bragantino 1, São Paulo 0. Aqui vem de novo uma Macaca com Danilo Gomes, recolheu, dominou, tentou passe por dentro, afasta, tira de qualquer maneira a defesa do CRB. Dá um bico na bola, Iago Mendonça para absolutamente ninguém, a bola volta de graça para Macaca com Fábio Sanches. Ele trabalha por dentro com o Ramon, Ramon abre para Arthur de primeira. Quem recebe e domina é o garoto Amaral, uma faixa central do gramado. Amaral com o pé direito, levanta a bola na ponta para Norberto. Acionado, olhou para a área, preparou o cruzamento, levantou na segunda trave, Diogo Silva saiu do gol para fazer a defesa. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. 34 minutos, você no seu carro, curtindo no AM, no FM, o futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho, pela audiência, obrigado pela carona, pelo rádio ligado, passando por Campinas, por toda a região. É o futebol da Bandeirantes Campinas, em 85.7 no FM e no AM 1170. Jogo parado, houve a falta ali do garoto Amaral, um pouco antes da risca do meio campo, para cima do Wallace. O Wallace, que é um garotão de Xerém, foi revelado no Fluminense, com destaque na Copa São Paulo, inclusive jogou contra a Ponte Preta, jogo que, aliás, marcou a eliminação da Macaca na Copinha, chamou a atenção e foi emprestado ao time do CRB pelo Vasco, pelo time do Fluminense. Aqui tentava o time do CRB com Iago Mendonça, forçou na ponta para Guilherme Romão. Chega Norberto, atento, colocando a bola para fora. Um pouco depois da risca no meio campo, tem lateral para fazer a cobrança o time de Alagoas. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 35 minutos no tempo corrido, o primeiro tempo. O Campeonato Brasileiro da Série B, a Bezona, terceira rodada, majestoso. Luca marcou 1 para Ponte, 0 para o CRB do... Pela manhã, pela Série B, Criciúma 1, Sport também 1. Teremos às 19 horas Tombense e Cruzeiro. Olha, nos ouvindo aqui o Fernando Gramari. Muito obrigado, grande amigo nosso. É o prefeito do Aeroporto Internacional de Viracopos, grande Gramari. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha o time do CRB com o Raul Prata, bola fechada, Kaique França esperou a queda da bola para fazer a defesa. Lance perigoso do time do CRB. A Ponte tenta a resposta, muito forte o passe por Chaporã. Chega primeiro o Wallace para fazer o corte, recuando para o goleiro Diogo Silva. Ô Gleger, você que é o nosso especialista nesse tipo de lance aí, o goleiro não tem que fazer não, tem que esperar a bola chegar ou ele poderia ter saído? Boles, depende muito do lance, né? Eu, se fosse goleiro ali nesse momento, ficaria no gol, esperando a definição da jogada. É claro e óbvio que aí depende muito, né? Do momento, da hora que o goleiro, né? Do que está passando ali, do que ele está vendo no jogo, mas eu teria ficado no gol esperando o lance definir. E vem de novo Macaca, Luca para Danilo Gomes, ajeitou, vai bater pro gol, serviu no comando para Luca, dominou, tá na área, ele bate, cruzado, pega Diogo Silva. Luca teve a chance, uma bola espetacular de Danilo Gomes dentro da grande área, bateu cruzado, Diogo Silva bem colocado para fazer a defesa, até aqui para fazer a defesa do jogo, por muito pouco. Luca não amplia para Macaca, Tigrão. Recebeu, virou rapidamente, mas bateu fraco na bola. E na reposição de bola do CRB, um contra-ataque poderia ser perigoso. O Ramon Carvalho acaba matando, né? Matou ali na linha de meio campo. Essa é a chamada falta técnica mesmo. E tomou cartão amarelo. Preocupa, né? Porque é um volante, é um cara de marcação.
toma cartão amarelo a 37 do primeiro tempo. Aliás, Tigrão, você que estava reclamando do frio, não gosta do frio, né? Nos últimos dias aí, dormindo de conchinha, agora tá muito mais calor, né, Tigrão? Você prefere o calor ou o frio, Tigrão? Calor que dá mais sede. Só por causa disso, Tigrão? Não, eu gosto do calor, Mas no frio dá sede também, viu, Tigrão? Eu nasci num país tropical. Pô, frio é para outro lado do mundo. Echaporã na canhota, partiu para a jogada de João, escapou, limpou, pintou, golaço, ele bate no canto, Diogo Silva! Diogo Silva aparece de novo para salvar o CRB e evitar um golaço de Echaporã, que entortou toda a defesa do time do CRB, para lá, para cá, girou para um lado, girou para o outro lado e bateu cruzado, Diogo Silva para fazer a defesa. É que de novo bateu fraquinho assim como o Luca, mas a jogada foi boa, hein, Gleger? Foi boa, foi muito boa. A Ponte melhor na partida nesse momento, Boles. E aí, tá aí, né? É só esperar um pouco o entrosamento. Claro, o Echaporã lá pelo lado esquerdo tá estreando como titular. O Danilo Gomes é um jogador de muita voluntariedade, chega à frente, né? Pisa na área. E o Luca ali, né, dando aquela manutenção de ataque. Eu gosto do posicionamento da Ponte. Aliás, eu gosto ainda mais do posicionamento defensivo. O Amaral muito bem postado e a linha de zaga muito bem postada também, Boles. Já estamos caminhando para o final do primeiro tempo, uma atrapalhada da Ponte na saída de bola, chegou para recuperar Leonardo, Amaral aparece por ali também, o último a tocar da bola foi o jogador do CRB. É lateral para Macaca, diga aí, Tigrão. A atrapalhada foi o seguinte, o Leonardo tinha a bola dominada e ao invés de virar para onde o nariz estava apontando, ele chutou para cima a bola, né? E ela caiu ali onde ele estava na entrada da área, um lance perigoso, felizmente sem maiores consequências, mas o Boles, o gol fez muito bem para a Ponte, o time se assentou, o time não tem aquela tensão, vamos ver, se continua concentrado, parece que deu uma acertada nos nervos, na parte emocional, parece que o time opta por arriscar um pouco mais, ofensivamente falando. Tá mais leve o time depois do gol. Você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, com toda a equipe de Carlos Batista. Mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. De segunda a sexta-feira tem o Nossa Área a partir das 11h30 da manhã. Na sequência na tela da Band, meio-dia, os donos da bola. Espalha para geral. Do meio-dia até as 13 horas. Aqui vem Macaca, lançado na esquerda. Echaporã tenta o cruzamento, a bola explode no gol, que é o capitão do CRB, vai embora. Mais um escanteio para Macaca para fazer a cobrança. 40 minutos. Finalzinho do primeiro tempo. Agora um princípio de confusão ali do auxiliar do CRB com o Gandula. A imagem está mostrando uma discussão ali do Gandula com o integrante da comissão técnica do time do CRB. O próprio Marcelo Capo foi lá, comprou a briga e o Luca vem para a cobrança do escanteio, bola fechada. Fábio Sanches foi para o desvio, subiu com ele o zagueiro. Foi o último a tocar da bola Gum. A bola foi embora pela linha de fundo, é mais um escanteio para a Macaca bater. Pressiona a Ponte, finalzinho do primeiro tempo. 1-0, a Macaca na frente. Capricha que dá. Vem para a cobrança, a Ponte, escanteio, desvio na primeira trave, bola passa e vai embora. Mais uma vez com perigo, foi o Arthur, lateral esquerdo, quem desviou na primeira trave com perigo, hein, Tigrão? A bola do Luca fechada com toda a cara de jogada ensaiada, ela vem praticamente no bico da pequena área, virou o pescoço o Arthur, jogada bem executada, poderia ter feito o gol, saiu um pouquinho do planejamento, um pouquinho fora do retângulo, chegou bem a Ponte, continua no Moisés. Macaca 1, CRB 0. E agora uma disputa pelo alto de cabeça do Luca com o zagueiro do time do CRB. O Luca levou a pior, o jogo está parado, caído no gramado, camisa 10 da Macaca. Foi na parte de trás da cabeça, né? Na perigoso, nuca, né? Na nuca do Luca. Isso é sempre um perigo, né? Sempre arrepia. Hoje o contato físico, Boles, nesses lances de cabeça, tem 3 ou 4 por jogo. Não acontecia isso antes. Mas melhorou muito a condição física, a explosão dos jogadores, a parte técnica não. E não foi cabeça com cabeça não. O Gum deixou um soco, hein? Ele vai por aquela proteção, mas muito forte, né, Tigrão? Não proteção... é aquela proteção, né? Ele chega realmente não com o cotovelo, com o antebraço. Quer proteger, abraça, não soca, pô. É isso aí. Vamos ver se o VAR chama. Não vai chamar não, sabe por quê? O VAR também tá... Olha lá, ó, nós estamos revendo agora. O Gum
Quando vai para a bola e vê que o Luca, parece que está falando com o VAR, hein? Quando ele percebe que o Luca poderia chegar junto com ele, ele desloca o jogador da Ponte. Nada. Omisso o VAR, omisso o velhão lá de Santa Catarina. O Weber Roberto Lopes é daquela chicotada no pescoço, é um lance realmente perigoso. Vem o time do CRB lançado aqui na ponta. O Richard já estava impedido, ele bateu cruzado, a bola passou, foi embora. Impedimento já foi marcado, já foi sinalizado pelo auxiliar número 2. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios, com a mais completa linha de soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br e siga no Instagram, @CortagBrasil. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 43 minutos, primeiro tempo. O tic-tac do tempo de bola desta emoção, eu confirmo, Série B, a pessoa na terceira rodada. Moisés Lucarelli, Luca marcou, fazia tempo que a Ponte não fazia, mas o Luca fez. 1 para Macaca, 0 para o CRB, Edu. Olha, no Brasileirão, primeiro tempo de Atlético Paranaense, Flamengo 0-0. Olha, lá em Bragança sai o segundo gol do Bragantino, somente o VAR confirmando. Nesse momento, o segundo gol do Bragantino, primeiro tempo, Bragantino 2, São Paulo 0. E um abraço para o Laércio Nogueira, nosso muito obrigado, e os seus 5 filhos. Rádio Bandeirantes. 971021493, 971021493 é o WhatsApp da Bandeirantes, você interagindo conosco também através do YouTube. Aqui vem o time do CRB, domina mal, Guilherme Romão chega rasgando, colocando a bola para fora, Danilo Gomes. Poderia até ter dominado, sair com ela, mas se chegou, preferiu dar um bico na bola. Cedeu o lateral, já cobrado pelo time do CRB, o Selmo Ramon domina, afasta a quarta defesa. Era falta para Ramon da Macaca, falta. O árbitro parou, marcou cometida pelo Wallace na entrada da grande área. O jogo está parado no Majestoso. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação. 33427000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Anulado. Não valeu, Edu. Lá em Bragança, falei que o VAR confirmado. Então foi anulado. Continua Red Bull Bragantino 1, São Paulo 0. E aí, Kleger Zorzin, quem foi o principal destaque da Ponte neste primeiro tempo, na sua opinião, hein, Kleger? Olha, Bolis, eu gostei demais do Fábio Sanches, né? Que voltou ao time titular. Tá muito bem ali na partida, bem posicionado e alguns cortes. E é claro o Luca, né? Que é um jogador que está jogando numa função diferente, jogando ali por dentro, fechando ali um losango de meio de campo. Gostei também do Ramon. Mas assim, eu vou dar como pro Luca, né? Que a Ponte precisa de gols, né? A Ponte, algum tempo aí que não vinha fazendo, não vinha marcando. E a volta do seu artilheiro. E ele que é um cara experiente, é um cara que você vê que ele tá limbando toda hora ali com algum, né? Tentando, brigando, lutando. Eu gosto mais de jogador assim, que nem o Luca. E foi ali, decisivo. A primeira que chegou com qualidade, ele botou na rede. E pra mim, o Luca foi o jogador do primeiro tempo da Macaca. Tá certo. E pra você, Tigrão? Também. Uma assistência espetacular. Muito bem, vamos até 48, já estamos com 46. Tenta o time do CRB pelo meio, jogo parado, falta em cima do Wallace. Falta que o time do CRB vai fazer a cobrança. O CRB atual campeão alagoano. Última vitória da Ponte no dia 9 de fevereiro, ainda para a 5ª rodada do Campeonato Paulista sobre a Ferroviária lá em Araraquara. Tem bola para o campo ofensivo, Vico para o time do CRB. Faz o passe curtinho para Raul Prata. Aperta na marcação, Arthur toca na bola, a bola sai. Lateral na direita, campo ofensivo para o time alagoano bater. Raul Prata vem para a cobrança, lá pela direita, se mexe Vico, recebe, mata a coxa, coloca no terreno, ex-Ponte Bretano, Vico volta o jogo para Iago Mendonça, aperta Danilo Gomes, com o pé direito ele empurra na ponta para Guilherme Romão, com liberdade, tem campo, para vir por campo de ataque, ele ajeitou, dominou, tentou a tabela, conseguiu com Richard, de novo para Romão, vai bater para o gol, levantou, cruzou para Anselmo Ramon na área, passa por todo mundo e vai embora, no bom toque de bola, a tabela saiu do time do CRB, mas no momento do cruzamento a bola passou, e o Marcelo Cabo não gostou, Tigrão, desta execução ofensiva do CRB. Mas chegou bem o CRB, jogada de 1-2 pelo lado esquerdo, cruzamento perigoso, com um pouquinho de excesso, né? Na força, ela acaba passando pela linha de atacantes e vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para a Ponte, mas bem executado, e a bola nas costas do Norberto, que saiu para o combate, 1 contra 2,
E onde é que estava o Danilo Gomes, que devia estar ali para, obviamente, tentar fazer essa recomposição e não deixar essa sobrecarga em cima do lateral da Ponte. Já o intervalo, Bandeirantes, a Ponte vem para ataque, bola colocada para fora, tem lateral ao Macaca para bater. Atacando nesse primeiro tempo, brigou da linha do trem, no último terço do campo, Arthur meteu na ponta, perdeu a bola, Chaporã, recupera Raul Prata, aperta Chaporã, a bola explode no atacante da Macaca e sai. É tiro de meta para o Diogo Silva fazer a cobrança. Vai terminar o primeiro tempo no Majestoso e não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Termina o primeiro tempo do Majestoso. Vitória parcial da Macaca. Gol de Luca. Foi o primeiro gol do jogo. O primeiro da Ponte na Série B. A Ponte venceu o primeiro tempo por 1-0. A bola parou de rolar, Edu Pinheiro. Sim, olha, público razoável no Majestoso. Deve ser uns 3 mil hoje, né? 3 mil hoje. A Ponte está jogando com Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur. Amaral, Leonaldi e Ramon, Echaporã, Luca e Danilo Gomes. O Fabrício Dornelas teve problema com o filho dele está hospitalizado, então ele, né, claro, a cabeça não dá pra jogar, não tem jeito, então tá jogando aí o Fábio Sanches, tá bom? Sendo que Echaporã e Luca foram amarelados. Vamos lá, no banco da Ponte tem Luan, goleiro, tem Pedro Júnior, tem Bernardo, aquele que fez o gol contra lá contra o Operário, o Nicolas, que veio do Internacional, o Fecim, o Igor Formiga, o Fraga, que veio do 15 Piracicaba volante, o zagueiro Douglas Mendes da base, o Gabriel Venâncio, meia, que veio do Itapirense, o volante o Alisson, que veio do Atlético lá de Minas, e o Jean Carlos, lateral esquerdo, revelado na base. O gol foi aos 24, já você vai ouvir aí a narração do Bolis, e olha, a bola bate na trave da Ponte a 19, Fabinho cabeceia na trave, o goleiro da Macaca, o Kaique França, no gol de entrada, bateu na trave lado de dentro e percorre a linha assim, olha, e vai pro outro pau, mas ela aí alivia a defesa da Ponte e na sequência o gol do Luca, a Ponte que não vence aí faz tempo pra chuchu, tá bom? Oi, Gleger Zorzin, queremos ouvi-lo, 1-0 Ponte. Olha, Edu, eu gostei demais, tá? Eu gostei demais do primeiro tempo da Ponte, é claro que o CRB começou melhor, pressionando, inclusive teve essa bola na trave que você disse aí, mas a Ponte controlou o jogo defensivamente, né? O Arthur tá bem no jogo, o Norberto, porque o que acontece? Você tem um lateral esquerdo que aparece pouco ao ataque, ok? E tem um lateral direito muito agudo. Então o que fez o Hélio dos Anjos? Olha, segura o Arthur, né? Para segurarmos com 3 jogadores na defesa e libera o Norberto. E é o que a Ponte tá fazendo, né? Chegando com perigo, sempre pelo lado direito. Eu gosto demais, o Norberto voltou muito bem, Fábio Sanches voltou muito bem, né, para o time da Ponte, para o time titular, e eu pedia durante toda a semana a escalação desse jogador, eu gosto demais, e o Lucas jogando por dentro, né? Você vê a diferença, a qualidade do jogador, por isso que às vezes, em alguns momentos, é claro, você até questiona, mas eu vou levar o Lucas para jogar naquele setor? Sim, porque a Ponte, olhando aqui no elenco, olhando no time da Ponte, você não tem um jogador com essa característica, você não tem um jogador com essa qualidade, que a hora que a bola chega, bota a bola na rede, e foi o que aconteceu. Eu gostei demais, né, no lance do gol, o Danilo Gomes participou, o Ramon participou, né, veio o cruzamento do Norberto e a finalização do Luca. Então eu acho que a Ponte, primeiro, precisa manter essa solidez defensiva, né? Você vê que o Amaral, né, e o próprio Leonaldi segura ali, fecha o setor, fecha a entrada da bola, acho importante demais, estão bem no jogo, bem posicionados, bem concentrados na partida, e aí você tem um meio de campo que em alguns momentos sai o Ramon, em outros momentos sai o Leonaldi, né? E o Luca flutuando, incomodando os zagueiros do time adversário. A partir do momento que a Ponte faz o gol, né, o CRB sentiu. E aí o que acontece? A Ponte adianta um pouco a sua marcação, pressionando a saída de bola, pressionando o time do CRB, e o CRB não criou absolutamente nada. Quantas defesas, a não ser aquela bola que pegou na trave, o Kaique França fez? Nenhuma. Por quê? Porque a Ponte está muito bem defensivamente. Então eu gosto da estratégia, eu gosto do estilo de jogo, eu gosto do Lucas jogando por dentro, Echaporã pelo lado esquerdo precisa ser um pouco mais acionado,
porque a Ponte joga muito aqui pelo lado direito, e eu estava dizendo agora, por quê? Porque o Norberto é um jogador mais agudo, né? O Arthur é um jogador mais que vem de trás, um pouco mais defensivo, mas tem o Echaporã que tem velocidade, então precisa explorar um pouquinho mais o lado esquerdo para que fique um pouco melhor. Mas até o momento, Edu Pinheiro, torcedores da Ponte, eu gosto da Macaca, e se manter essa estratégia, e se manter esse perfil de jogo, a Ponte ganha o jogo, faz o segundo e administra. Mas, claro e óbvio que tem que ter atenção. O time do CRB é um time chato, é um time que incomoda, é um time que tem qualidade, tem jogadores experientes. O Anselmo Ramon é um jogador que merece atenção. O Richard é um jogador que o Ponte Pretano já conhece, que é de muita velocidade, muito voluntarioso. Então é só fechar os espaços que a Ponte, nesse momento, no primeiro tempo, foi melhor. E se voltar desse jeito para o jogo, Edu, ganha essa partida de hoje. Você falou uma palavra aí, agudo, é o que escreveu o professor Milton, exatamente escreveu aqui o professor Milton, professor de handebol do Patrulheiros Campinas, hein? A Ponte hoje mais aguda, estou gostando, Edu. Alô, professor Milton, nosso muito obrigado, viu? Hoje vai na raça, na dificuldade, final 19-19. Edu, hoje desencanta, abraço do Paulo de Jacumã, aqui em Conde, na Paraíba. Nossa, você também não para, meu amigo, viaja pra Chuchu, aliás, você mudou de Campinas, né? Um grande abraço pra você. Já já o Tigrão vai comentar, hein? Criciúma Sport 1-1 hoje cedo na Série B. No Brasileirão, estamos no primeiro tempo de Atlético Paranaense e Flamengo 0-0. E lá em Bragança, Red Bull Bragantino 1, São Paulo 0. E já já comenta Tigrão e você vai ouvir o gol do Luca. Só dá Luca marcando esse ano. Foram poucos gols da Ponte, mas os poucos de Luca. A Ponte marcou esse ano, você quer ver? Marcou 11 gols, sendo 7 do Luca. Agora 16h55. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odonto Clinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Tem rede balançando. É bola na rede. Atenção, Leandro Boles, dole uma, dole duas, dole três. Olha a Macaca de novo pela direita, Danilo para Ramon, Ramon de calcanhar, para Norberto, invadiu, era pela direita, cruzou, rasteira, Luca entrou, tocou e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Estampada na camisa, jogadaça pela direita, toque de Ramon de calcanhar para Norberto, foi pro fundo, levantou a cabeça e fez uma assistência espetacular para Luca, que sai do marcador, pede a bola chama Luca, Luca gira o corpo de primeira com a pé direito, a bola bate no cantinho, entra no cantinho, gol chorado, gol importante entre as pernas de Gum, um gol importantíssimo para Macaca, o primeiro da Ponte na Série B, o primeiro do jogo, Luca faz o L de Luca, mas pode ser um A, um
Duarte, artilheiro, a marca do artilheiro, o cheiro do gol, Luca. Pula, 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 sai do chão e vibra a macacada. Luca, aberta o placar do majestoso, 24 de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação alvinegra. Tá registrado no majestoso gol de Luca. Ponte Preta 1, CRB 0. Diogo Silva não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. Valdemir Gomes. O coração generoso de Valdemir Gomes, mais conhecido como Tigrão. 1-0 Ponte, queremos ouvi-lo, Tigrão. Olha, Edu, a Ponte começou instável, né? Começou insegura, começou dando espaços para o CRB, começou assim desorganizada, começou com muita distância entre as linhas, defesa, meio campo e ataque. E aí poderia ter tomado o gol, uma jogada perigosíssima, né? A cabeçada na trave, bate de um lado, corre em cima da linha, batido o Kaique Franciella, caprichosamente não entra. E aí até quando fui acionado aqui pelo Bolis, eu disse, parece que é o dia da primeira vitória. Parece que os astros se alinharam, parece que os deuses dos estádios estão conspirando a favor. E a Ponte naquele momento não conseguia evoluir, marcava muito atrás, mas tinha esse distanciamento, não conseguia se organizar. E aí numa jogada onde, preste bem atenção, quem pega a bola na linha média de ataque é o próprio Luca. Aí ele toca no Ramon Carvalho, veio lá do Atlético Paranaense, ele dá um tapa, não é de calcanhar, né? Ele tá de costas e ele bate com a sola da chuteira, com a parte de baixo, assim, dá aquela puxada para trás. E enfia exatamente o Norberto na linha de fundo. Aí é que tem a qualidade técnica. O problema do Norberto na Ponte nunca foi técnico, sempre foi físico, né? Quando ele começa a entrar em forma, quando ele começa a adquirir um bom ritmo de jogo, ele se contunde. E aí o que fez o Norberto? Toca para trás, mas antes de fazer o cruzamento da linha de fundo, rasteiro e para trás, ele levanta a cabeça e vê onde estava o Luca. O que fez o Luca? Ao tocar para o Ramon, ele já se projeta na área, ele vem de trás como uma espécie de meia, né? E ao tocar para o Ramon, ele já vai para dentro e dá a opção do passe, do cruzamento. Esse cruzamento é exatamente do Norberto, e aí chegou no Luca, ele tira do goleiro, dá um tapa colado de dentro do pé, cruzado, ele está próximo do bico de pequena área, do ponto onde veio o cruzamento, que é o lado direito, e ele tira na diagonal, o goleiro torce para que ela vá embora, mas ela não vai não, ela bate na lateral da rede, na chamada bochecha da rede, 1-0 para a Ponte. O gol, no momento em que o CRB era melhor, temos que dizer isso daqui a bem da verdade, fez bem para a Ponte, que a partir do momento que fez o gol, passou a não ter a bola queimando tanto os seus pés, passou a não ter mais a bola incomodando tanto, passou a ter um pouco mais de agrupamento entre os seus compartimentos, defesa, meio campo e ataque. E aí, é lógico, é óbvio, é evidente que o gol fez bem, que a parte emocional funcionou, que a parte emocional se estabilizou e a Ponte, a partir do gol do Luca, poderia até ter feito também o seu segundo. Mesmo com uma intensidade boa até o momento em que fez o gol, a Ponte era instável. E poderia ter tomado o gol nessa bola que bate na trave e corre praticamente em cima da linha, um pouquinho antes dela, e não entra. Mas quando fez o gol, a Ponte parece que tirou um Scania Vabs, uma jamanta dos seus próprios ombros e passou a ter um pouquinho mais de controle da bola. Passou a ter um pouquinho mais de comando das ações. E não com aquela afobação total de tentar resolver a todo momento, de tentar tocar de primeira sem ter qualidade para isso. Passou a pisar na bola, no bom sentido,
passou a escolher a melhor opção de passe e criou mais 2 boas situações. E diga-se de passagem, depois que fez o gol, não correu mais nenhum grande risco. Fora um cruzamento ali executado pelo Guilherme Guzmão, que poderia ter encontrado a cabeça do Anselmo Ramon, ela foi um pouquinho comprida, a zaga não estava bem posicionada e por sorte da Ponte ela passou um pouco acima e foi para a linha de fundo, mas um lance onde a Ponte poderia ter tomado um empate. E fora esse lance que eu estou me reportando a ele, mais nada, né? Mais absolutamente nada. Então, além de ter feito o gol, a Ponte teve uma outra virtude. Primeiro, evoluiu, primeiro se organizou, primeiro compactou as linhas. Esses são os aspectos de primeiro plano. E, o principal, não recuou. Porque a gente está acostumado a ver a Ponte fazendo um gol em casa, em jogos equilibrados assim, e voltar toda para trás da sua linha média e intermediária. E aí, quando volta muito assim, traz o adversário para cima, toma sufoco, toma pressão e acaba tomando o gol. Hoje a Ponte não recuou. Ela fez o gol e manteve um posicionamento parecido com aquele que ela tinha nos momentos em que fez o gol. E aí, pelo fato de continuar ameaçando o CRB, ela não permitiu com que o CRB a pressionasse tanto. Porque o que é que pensou provavelmente a equipe alagoana e o seu treinador Marcelo Cabo? O que é que eles pensaram? Puxa, os caras continuam aqui com 3, 4, chegando às vezes com 5 jogadores, inclusive com os volantes. Leonaldi e também com o Ramon Carvalho, que foi o cara que meteu a bola no fundo, para que conseguisse fazer um ótimo cruzamento o Norberto. O que é que eles pensaram? Se a gente for com muita sede ao pote, poderemos tomar o segundo gol. Então o CRB tentou ir, mas com reservas. E isso por quê? Fruto, evidentemente, do posicionamento da Ponte de não ter recuado depois de ter feito o gol. Então os volantes fazendo boa partida, tanto o Amaral, quanto o Leonaldi, quanto o Ramon Carvalho, que é o mais adiantado. E a Ponte tem que manter esse estilo, não se desesperar com a bola no pé, jogar com consciência, com calma, com tranquilidade, sem recuar excessivamente, que ela pode conquistar essa tão almejada e tão importante primeira vitória na Série B de 2022. Meu caríssimo Leandro Bolles. Muito obrigado. Este é o Tigrão, tudo pronto. A bola vai voltar a rolar do Majestoso. Saída com a Macaca, direita, esquerda, o time do CRB. Apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos aqui na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na... Toda a equipe de Carlos Batista, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque se tem futebol no rádio, claro, tem alegria no povo. A Macaca vence por 1-0, tenta vir para o grande ataque, a Ponte com o Luca, foi desarmado, bola colocada para fora, é só lateral para o time Ponte Bretano para bater. Tivemos uma alteração no intervalo, a saída do ex-Ponte Bretano Vico com a 10 no time do CRB e a entrada do David com a 21. Portanto, uma alteração processada no time alagoano para esta etapa final. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Falta aqui o Gon, zagueiro e capitão do time do CRB cobra. Ele levanta a bola para o campo de ataque, rebate de cabeça, Fábio Sanches briga pelo rebate, Ramon Carvalho, a bola passou por ele, Chaporã cometeu a falta para cima de Raul Prata, mas levou vantagem o time alagoano, tentativa de passe do comando, Arthur faz o corte, sobe Luca, mas não acha, a bola volta para Martã, atrás para Gum, pressionado, enche o pé direito, levanta a bola para o campo ofensivo, rebate Norberto e na queda levou a pior. O jogo está parado, a primeira falta do David, que entrou agora no lugar do Vico para cima do Norberto Tigrão. Chegou forte, né? Chegou forte, chegou visando a bola. Probleminha ali na clavícula, eu acho que mais na queda. Ih, rapaz, caiu mal, hein? Caiu mal o Norberto, caiu, ficou parado, parece que vai se levantando. O Norberto não pode se contundir, né? Porque não conseguiu jogar na Ponte ainda em função de problema. Ele tomou uma cama de gato, chamado leito do miau.
E caiu, bateu com a clavícula mal. Lá vai a Ponte. Vem para a Macaca com o Ramon, ele botou na frente, falta por trás para cima dele, vai levar cartão, camisa 8 do time do CRB. Cartão para o Wallace, pela falta por trás, cometida para cima de Ramon Carvalho, que arrancava pela meia esquerda. O jogo está parado no Majestoso pela meia esquerda. A Ponte que ataca no gol do portão de entrada do subestádio nesta etapa final. Com a sombra praticamente encobrindo toda a extensão do gramado. Só os torcedores que estão lá na geral, na arquibancada descoberta ainda com o sol. Tem falta, Macaca para fazer a cobrança. O Luca teve 2 oportunidades já no jogo. Ambas, evidentemente, no primeiro tempo em cobranças de falta, mas não atingiu o alvo. Tem mais uma oportunidade o Luca. Desta vez um pouco mais distante. Tá ali caído o Ramon, ajeitando a chuteira do pé esquerdo antes do Luca cobrar. A informação, Edu. Gol do Atlético Paranaense. Atlético 1, Flamengo 0. Hoje é dia também de Campeonato Brasileiro da Série A do Brasileirão. Logo mais aqui na Bandeirantes em Rede. Tem todas as emoções e detalhes de Palmeiras e Corinthians. O derby paulistano na Arena Barueri. Tem falta para fazer a cobrança. O time da Macaca. Meia esquerda na bola parada. Arthur pertinho da bola. Lucas se apresenta. Pé direito. Ele bate no canto. A bola passa e vai embora. Levou perigo a meia altura a cobrança do Luca, hein, Tigrão? Todo mundo esperando o cruzamento. Ele bateu direto, tentando o lado direito do goleirão Diogo Silva. Isso. Aquele que desequilibrou naquela Copa do Brasil do ano passado contra o Palmeiras, né? No retrasado. Pegou pênalti e tal. Surpreendeu o Luca, passou perto, mas errou o buraco por 39,3 centímetros. Foi isso mesmo, a bola passou realmente pertinho da trave direita do goleiro do time do CRB. Martin trabalha no campo ofensivo para o time alagoano. A Ponte teve 11 finalizações no primeiro tempo contra apenas 2 do time do CRB. Martin é quem recebe novamente, soltou por dentro para o Wallace. Wallace na faixa central do gramado. Para David, ajeitou, dominou, soltou para Richard. Volta o jogo para Gum. Gum na faixa central do gramado para Iago Mendonça. Ele empurra pela meia para o Wallace. Wallace com a canhota, a defesa saiu e deixaram livre o Guilherme Romão lá para a canhota, vem cruzamento para a boca do gol, tira Thiago Oliveira. Bem colocado, ele tira com o pé direito, coloca a bola para fora, cedendo o lateral para o time do CRB para fazer a cobrança. E segundo bandeira, a posição do lateral esquerdo, Guilherme Romão lá para a canhota, era legal. Ele mesmo vem para a cobrança do lateral. Quase 5 minutos da etapa final, 1-0 para Macaca. Foi para a área o zagueirão Iago Mendonça. É aquele lateral barra cruzamento. Força nos braços, Romão levantou, Kaique França saiu do gol para fazer a defesa. O Gum está dizendo que foi empurrado, não houve nada, segundo o árbitro. Kaique França levantou para Luco, desvio de cabeça para trás, bola requadra o Martão para o Diego Silva. Ele já fez a reposição e sinalizou para o árbitro, hein, que o Gum foi empurrado. Como a bola não saiu, o árbitro não pode ir pro VAR caso ele receba a orientação do árbitro de vídeo. Aqui vem bola pro campo ofensivo, o time do CRB aqui pela meia direita, lançado na ponta, chegou David, afasta, tira de qualquer maneira a defesa com o Arthur, coloca a bola para fora, o jogo está parado. O árbitro em princípio está pedindo para que o jogador do CRB espere para cobrar o lateral. O lance do Kaique França com o gol está sendo revisado. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Mandou cobrar o lateral, o árbitro lateral já cobrado pelo time do CRB. Bola atrás do Wallace, ele empurra para Iago Mendonça, aperta Danilo Gomes. De primeira bola chega no alto lá pela esquerda. Quem recebe é Guilherme Romão no segundo terço do campo. Tentou o passe com o Fabinho, afasta, tira a defesa, chegou atrasado o Norberto, falta. O árbitro parou e vai marcar a falta e mostrar o cartão para o lateral direito da Macaca. É o terceiro jogador da Ponte com cartão amarelo no jogo, hein, Tigrão? Além dele também Luca e Ramon Carvalho. Por enquanto no CRB ninguém tomou ainda o canarinho da terra. Merecido, hein? Chegou de forma desproporcional e com excesso de força. Norberto. Tem falta para fazer a cobrança do time do CRB, placar de 1-0 para Macaca, gol da linha do trem. Vem para a cobrança lá, falta o time do CRB com David, entrou agora, fôlego novo no time alagoano. Vai jogar da dentro um bolo de jogadores entrando na grande área da Macaca, cruzamento na segunda trave para ninguém. Nas mãos de Kaique França, que tranquilo saiu do gol para fazer a defesa. Ele bateu comprido demais, né? Todo mundo na marca de pênalti, ele bateu com um pouco de força. Praticamente recuou para o goleirão da Ponte, que sem problemas fez a defesa e repõe a Macaca no jogo. 6
7 agora do primeiro tempo, ou melhor, do segundo, né? Já do segundo. 7 do segundo tempo, a Macaca se segura 1-0 no Moisés. Leandro Boles. Luca tenta, briga também, Leonaldo, bola colocada para fora, espirrada, é lateral para Macaca, pela esquerda, um pouco depois da risca no meio campo, 7 minutos, e o início do segundo tempo, no majestoso em Klaguer. Ô Boles, eu ia só dizer uma coisa, é o seguinte, olha, você vê, a Ponte tá ganhando o jogo 1-0, 7 minutos e agora quase 30 segundos, né? Pô, o Kaique França, sai a bola lá, tem uma bola lá em cima, né? Uma falta perigosa que ele foi lá e tranquilizou, pegou. Mas não precisa ficar fazendo ligação direta, né? Calma, espera um pouco, põe a bola no chão, sai jogando, espera o time da Ponte se reposicionar. Toda hora ele tenta fazer essa ligação direta. É importante para a Ponte agora ficar com a bola, né? Não adianta ficar dando a bola toda hora para o adversário. E é o que fez o Kaique França. Inclusive, no primeiro tempo, o Tigrão alertou sobre isso. Calma, a Ponte está ganhando o jogo. Então, subiu lá em cima, pegou, calma. Tranquilidade, espera o time do CRB sair, a Ponte reposicionar, e aí você fica com a bola. Não adianta ficar rifando a bola toda hora. A Ponte trabalha a bola no campo ofensivo, posse de bola para Danilo Gomes, ele ajeita a falta. Chegou atrasado por trás do David, cometeu a falta para cima do Danilo, o jogo está parado. Tem falta, Macaca, para fazer a cobrança. 8 minutos e meio, segundo tempo. No quinto sinal, eu confirmo para você, são 17 horas mais 15 minutos no horário oficial de Brasília. Tem falta para fazer a cobrança, Macaca, gol do portão de entrada, majestoso. Quem sabe agora em um segundo gol no início do segundo tempo, para dar mais tranquilidade para o time comandado pelo Hélio dos Anjos, que anda de um lado para o outro lado, conversando com o seu auxiliar e filho. Vem para a cobrança, Norberto, pela meia direita, o torcedor da Macaca acredita, Macacada reunida, atenção, cruzamento para a boca do gol, fechou Leonaldo, de cabeça tira de qualquer maneira, Iago Mendonça, Fábio Sanches briga pelo rebote, ele caiu na disputa com o Raul Prata, a bola saiu, o árbitro marca apenas lateral para o time do CRB. O Fábio Santos está dizendo, eu que fiz a falta, não fiz nada. Fazendo que foi empurrado, mas o árbitro marcou, posse de bola para Macaca, é isso mesmo, demorou, mas marcou. Posse de bola para Macaca, Tiger. Mas é isso que a torcida da Ponte quer ver, né? Era uma bola perdida. E o Fábio Sanches, que está voltando agora, se atira para cima, vai para dentro para ganhar um arremesso lateral. Bola colocada para a área, faz defesa, olha, sobra Ramon, pé direito, girou, bateu, peca, Diogo Silva! A tabela com o Luca, já dentro da área do CRB, ele bate de chapa na bola com o pé direito, Diogo Silva vai buscar e faz uma grande defesa, salvando o time do CRB, por muito pouco, a Macaca não amplia no majestoso, o time do CRB tenta a resposta, Anselmo, Ramon de calcanhar para Richard, pela direita, olha para a área, levantou para a boca do gol, para David, chega na cobertura, toca na bola, Leonaldo, rasga de qualquer maneira, Thiago Oliveira, o Thiagão, chuta a bola para o campo ofensivo, Luca vai brigar, chega o primeiro gol de cabeça, recuando para o Diego Silva. Diego Silva que trabalhou e fez uma grande defesa, hein, Klaguer Zorzin? Exatamente, uma grande defesa, bem colocado, né? Muito bem colocado, bom goleiro, o Diogo Silva. E assim, olha, Boles, o que a Ponte precisa, aliás, eu tô gostando demais do Thiagão, hein? Thiago Oliveira fazendo um grande jogo, importante demais, tem um parceiro legal agora ali junto com ele, né? Olha a Ponte aí. Vinha, mas o Danilo Gomes tropeçou na bola e na sequência o Norberto caiu, reclamou de falta, o árbitro marcou só tiro de meta, viu, Klaguer? Exatamente. E o Edu Pinheiro quer dar um recadinho pra você aí, Bola. Fala aí, Edu. É o seguinte, você sabe que eu anoto tudo, né? Opa, no papel. Quem foi que tabelou com o Luca? Foi o Ramon que chutou? Luca com Ramon com o pé direito bateu e o Diogo Silva fez a defesa, Edu. Tá registrado aqui. E a origem do lance, sabe como foi? A origem? Em uma cobrança de lateral. Foi lance lateral, sim, perfeito. Para deixar registrado, né, Edu? Muito obrigado. É porque exatamente quando você me acionava, a TV mostrava o replay, aí facilitou o trabalho. Ih, rapaz, tá pedindo para tirar, hein? Não vai dar mais pro Echaporã. Massagista da Macaca já fez aquela tradicional sinalização por ali dos Anjos trocar. Não vai dar mais para Echaporã. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br e siga no Instagram, @CortagBrasil. Foi chamado Nicolas, que entrou no segundo tempo lá em Ponta Grossa. Vai entrar no lugar do Echaporã. E aí, Tigrão, como é que você avalia essa alteração? Então, o Echaporã parece que é muscular, né? Ele bota a mão ali
panturrilha, perto do joelho. Mistério ainda o que ele sentiu. Cãibra não é, não. Tomara que tenha sido um choque, né? Um trauma e não alguma coisa ligamentar ou muscular. Uma atuação apenas razoável, lutou, tá ali tentando fazer o papel dele pelo lado esquerdo, mas a Ponte foi melhor pelo lado direito. Vem aí o Nicolas. O Nicolas é um jogador que veio lá do Inter de Porto Alegre. Campeão da Copa São Paulo de 2020. Exatamente. E vem aí para tentar, lógico, né? Dar um pouco mais de efetividade pelo setor. É um cara que chuta forte, vamos ver. Vem a Macaca, rouba a bola, Luca tentou, demorou para tocar. Passou o Norberto, passou também o Amaral, ele demorou para tocar. A zaga cortou. Na verdade, quem passava ali era o Léo Naldi. Bola colocada para fora e só agora, portanto, vai entrar o Nicolas no time da Ponte com a 18 no lugar de Echaporã com a 29. Quase 13 minutos, segundo tempo. 1-0 para Macaca, gol de Luca no primeiro tempo. A Ponte tem lateral para fazer a cobrança lá pela direita com Norberto. Ele cobra para Danilo Gomes, para Nicolas. Primeira participação do garoto, 20 anos. Ajeitou, dominou, tentou botar na frente, aperta na marcação Guilherme Romão e acaba cometendo a falta. O jogo está parado lá pela esquerda no campo defensivo. Em princípio, Tigrão, Nicolas entra para a direita, lá na direita, e o Danilo Gomes, que iniciou o jogo na ponta direita, vem aqui para a canhota, é isso? É, vamos ver. Nesse primeiro momento, sim. Mas o Bandeira levantou lá, deu o quê? Falta do Nicolas. É. E aí o Nicolas falou pro Bandeira, o que é que eu fiz, pô? Ele falou assim, você encoxou ele. Sabe como que é, né, Tigrão? Você passou já por esse período, 20 anos, o menino entra com aquele apetite danado. Você com 20 anos tinha apetite, Tigrão? Ah, encoxava até poste. Aqui vem para o campo ofensivo, Wallace para o time do CRB. Meteu na ponta para o Anselmo Ramon, sai da área, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, tira Thiago Oliveira. Sobrou para o time do CRB, olha a falta da bola com o Dente, ajeitou, dominou pela meia esquerda. Passou na ponta pedindo Anselmo Ramon, corta Norberto, faz boa partida, recuperando a posse de bola para Macaca. Curtinho para Nicolas, sangue novo na Macaca, foi atropelado, é falta para cima dele. O jogo tá parado lá atrás, tem falta, Macaca. É isso mesmo, ele inverteu, hein? Ele inverteu, ele traz o Danilo Gomes para o lado esquerdo. E agora fica aquele negócio do papai e mamãe da década de 60, 70, né? Como é que era? Destro do lado direito e canhoto do lado esquerdo. Danilo Gomes, canhoto, lado esquerdo. E Nicolas, destro, lado direito. E aí, Gleger, a entrada de Nicolas no lugar de Echaporã na Macaca. Esse jogador tem entrado bem, né? Inclusive lá naquele jogo contra o Operário, teve um pênalti, que na minha opinião foi pênalti claro, que a arbitragem não marcou. Ele entrou bem. Tomara que ele entre bem novamente. Agora, o que me deixou intrigado aqui, viu, Boris, ouvintes, é que o Tigrão, como é que é, Tigrão? Tava encoxando o poste? Ele perguntou quando eu tinha 20 anos, se eu também entrava assim com essa força toda, né? Até em cima do poste. Ah, beijava até poste de língua. Olha, só um detalhe em relação ao Echaporã, foi cãibras, tá? Cãibras, nada grave com o Echaporã. Melhor assim, né? Melhor assim, porque a cãibra é logicamente um indicador aí. Aquela dor na hora, né, Tigrão? É, de um desgaste em função, claro, de uma enzima ali que gera essa contração, essa dor, esse desconforto. Mas é uma coisa que depois do repouso já recupera o jogador, menos mal. 15 minutos e meio, vem o time do CRB lançado, Anselmo Ramon muito forte, atento, Kaique França saiu do gol para ficar com ela. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 15h40, segundo tempo. Você ligado no AM, no FM 85.7, no AM 1170 em Ribeirão. Alô, Ribeirão, no AM 1270, no FM 85.3. É a Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Série B Bezona, terceira rodada, majestoso. Ponte Preta 1, CRB 0, Edu. Brasileirão, intervalo em Atlético Paranaense 1, Flamengo 0. Intervalo em Bragança, Red Bull Bragantino 1, São Paulo 0. Às 19 na Arena Barueri, Palmeiras e Corinthians. O Emerson veio passar o final de semana em Campinas, aproveitou, está no majestoso, está gostando de ver a Macaca. Leandro Bolle. Com P de bola, P de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui na... Com toda a equipe de Carlos Batista, de segunda a sexta-feira na tela da Band Mais TV, a partir das 12 horas, hein? A partir do meio-dia, tem os dois
donos da bola. Na segunda-feira o Batistão com toda a equipe para repercutir até aqui. 1 para Macaca, a primeira vitória depois de 73 dias. O Eduzão vai conferir, vai confirmar. Nas minhas contas aqui, a última vitória há 73 dias. A Ponte está vencendo o time do CRB. É isso, Edu? Na verdade são 72. Seria 73 se não vencesse hoje, né? É bom. Tem que tirar o dia de hoje até ontem 7-2. Mas não sei, mas o senhor tem razão. Agora, eu fico imaginando, se o jogo tivesse começado no sábado e terminado só no domingo, e aí, Edu? Vale o domingo, né? Daí seria o 73. Exatamente. Aí precisa ver com o historiador na ponte lá pra ver. A gente tem que seguir o que ele acha. Entendi. Boles. Diga. Por favor, simplifica, pô. Muito obrigado. 72 dias, então. Depois de 70 dias, a Ponte está conquistando a vitória. Aqui vem bola Ponte com o Arthur. Arthur na ponta para Danilo Gomes. Precisa de um segundo gol para dar mais tranquilidade para Macaca. Tabela feita. Arthur para Danilo Gomes. Devolveu na ponta para Arthur. Levou para o fundo, preparou o cruzamento. Levantou para a boca do gol. A bola foi desviada. Saiu o escanteio. O goleiro não foi para a bola, não. Parece que recolheu os braços. A bola foi embora. Escanteio, hein, Tigrão? Escanteio, chegou no limite, praticamente em cima da linha e próximo do pau de escanteio. O Arthur conseguiu tirar o cruzamento, houve o desvio na bola, exatamente o nosso grande Danilo Gomes, pé esquerdo, lava ela. Partiu pra bola, pé canhoto, levantou pra boca do gol, de cabeça, subiu, tirou lá dentro o gol, voltou pra Luca de cabeça, Fábio Sanches bateu de primeira, bateu, rebateu, a bola ficou viva e o Diogo Silva saiu do gol. Aí é aquela história, né? Se não fosse no Fábio Sanches e fosse no Luca, estava 2-0 para a Ponte. Reposição mal feita do Diego Silva, dominou bonito, Thiagão, faz um jogo seguro, coloca a bola no terreno, abre pela meia para Leonaldi, bem à direita, recolheu, dominou para Amaral. Amaral vê a passagem na ponta de Norberto, já no campo ofensivo, vem embora Macaca. Norberto ajeita, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, encarou a marcação do Richard, ele volta para Amaral. Amaral soltou por dentro para Ramon, Ramon domina, trabalha a bola com a canhota, foi numa zona perigosa, fez a finta, pela meia para Leonaldi, clareou, pé direito, girou, bateu para fora. A bola subiu e foi embora pela linha de fundo, Tigrão. Dentro da sua característica, chegou como elemento surpresa, levantou a cabeça, mas a bola bateu no morrinho, hein? Aí o gramado conspirou contra. Subiu um pouquinho, ele pegou muito embaixo. Linha de fundo, chegou bem Leonaldi, bateu forte, mas cobriu o gol. Vem bola de novo o time da Macaca com o Luca, foi derrubado, o árbitro mandou seguir fora da área para o Iago Mendonça. Amaral tocou na bola, brigou Anselmo Ramon, chega Amaral, faz a finta para cima do David, sai jogando na categoria, soltou pela meia direita para Leonaldi, empurrou na ponta para Luca, muito forte o passe. A bola acabou saindo, a lateral de graça para o time alagoano que já vai mexer. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação 33427000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. E o jogo, Tigrão, 20 minutos, segundo tempo, vem Macaca. Luca tentou para Nicolas, chega primeiro gol. Fala, Tigrão. Pode jogar bem, né? Joga bem, não sofre. Até esse momento, 20 minutos, não correu riscos no segundo tempo. Lógico que 1-0 é sempre aquele placar, né? Mínimo, magro, magérrimo. Poderia, já tem volume para fazer o segundo gol. CRB vai mexer, vai tentar oxigenar o time. Bem a Ponte, assentada, bem posicionada defensivamente e tentando as suas espetadas sem recuar excessivamente, sem trazer muito para cima de si a equipe de Alagoas. Gosto do jogo da Ponte até agora, tomara que continue assim. A melhor apresentação da Ponte na Bezona. E já teremos duas estreias da Macaca, hein? Fraga e o Alisson. Fraga e o Alisson vão entrar no time Ponte Bretano e o CRB fez duas alterações. Saíram Wallace com a 8 e Fabinho com a 7 para as entradas de Gustavo Apes com a 22 e Wesley com a 19. Portanto, duas alterações no time do CRB, no time alagoano. E agora o Fraga com a 32. Vai entrar no lugar do 19 o Felipe Amaral. E o 40 Ramon vai embora para a entrada do Alisson. Com a camisa. Os lugares de Amaral e Ramon. Eu quero dizer que eu não teria feito isso, a não ser que, lógico, tenha sido por uma solicitação dos jogadores. Belíssima partida do Amaral.
E muito boa também a partida do Ramon Carvalho, com participação direta no gol que vai dando a vitória parcial para a Ponte até agora. Eu não faria, o time estava sentado, organizado, bem posicionado, compacto. Agora, de repente, o jogador olha para lá e fala: professor, não dá mais. E aí tem que tirar, não tem jeito. Mas me preocupa porque são duas estreias que vão desestabilizar um setor onde a Ponte estava muito bem mesmo. O setor dos 3 volantes funcionando, o Amaral sempre como primeiro e o Leonaldi como segundo, empurrando um pouquinho adiante o Ramon Carvalho, que às vezes invertia, às vezes alternava esse posicionamento com o próprio Leonaldi. Vamos ver se dá encaixe. Alisson, 25, entrou. Ramon Carvalho, 40, saiu. Fraga, 32, entrou. Amaral, menino da base, 19, saiu. O Alisson, que jogou o Campeonato Mineiro pelo Atlético, o time comandado pelo Rogerer, hoje treinador da Inter de Limeira, e o Fraga disputou o Campeonato Mineiro também pelo Pouso Alegre. O Alisson tentou passe na ponta para Danilo Gomes, afasta, corta a defesa, recupera a posse de bola o time do CRB. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. CRB com David no meio da rua, vem o chute. Passa à direita com perigo. Kaique França pulou, a bola parecia distante do gol, mesmo assim foi lá para conferir e a bola foi embora. É tiro de meta para o próprio Kaique França fazer a cobrança. O Roger falou muito bem, né, com a nossa equipe, na nossa programação esportiva dessa semana, sobre esse Alisson, né? Diz que é muito bom, que chega, que é bom marcador, que chega à frente, que é um volante moderno. Vamos ver, a primeira bola que ele pegou, ele partiu para cima. Vamos torcer para que não se desestabilize o setor onde a Ponte era melhor na partida até agora, que era o seu meio-campo. Já já o Gleger vai falar sobre as alterações aqui. Leonaldi força o lançamento para o Danilo Gomes. A bola foi embora pela linha de fundo, é só tiro de meta. E aí, Gleger, 2 alterações na macaca, diz aí, Gleger. Eu também concordo com o Tigrão, né? Eu acho que não era o momento de mexer, mas a gente percebe, aliás, desde quando o Amaral assumiu aí a titularidade, diga-se de passagem, foi muito bem, ele não aguenta o jogo todo, né? Isso é um menino da base, né? A preparação é totalmente diferente e aparentemente saiu pela condição física. E do Ramon também, né, Boles? Primeiro jogo como titular, um jogo intenso, um jogo onde o CRB tem muito poderio ali no meio de campo e o Ramon correu demais, é um jogador que marca, que chega. Então, aparentemente, foi sem dúvida nenhuma para oxigenar os 2 jogadores. Eu também não teria mexido, mas se os jogadores estão cansados, extenuados, tem que sair realmente. E como disse o Tigrão, o Alisson foi muito elogiado pelo Roger. Nós tivemos, inclusive eu falei com o Roger pessoalmente. O Roger, que é um grande amigo, né? Jogamos juntos, e eu falei perguntando para ele sobre esse jogador, e ele disse mas muitas coisas boas sobre o atleta, que é um jogador de muita marcação, um jogador de muita voluntariedade. É claro que comete erros como qualquer outro jogador, mas as recomendações do Alisson foram muito boas, né? E do Praga é um jogador que nós também ouvimos aí, né? Que dizem que é muito bom jogador também de marcação, inclusive a Ponte fecha ali o setor de marcação para que o CRB não evolua. Até o momento tá tudo controlado, viu, Boles? Aqui vem para o Macaca, cruzamento para a área do CRB, Luca não dominou, passou por ele, Norberto fica com a sobra lá pela direita, 25:40, segundo tempo, 1-0 para o Macaca, fez o passe atrás para Nicolas, partiu para cima do marcador, dominou, clareou, tentou, girou, afasta, tira de qualquer maneira a zaga do CRB, e atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e o placar de jogo para você. 26 minutos cravados, segundo tempo. Majestoso Série B, a bola rola e você confere comigo aqui na Bandeirantes. 1 para Ponte Preta, 0 para o CRB, Edu. Olha, às 19 na Arena Barueri, o clássico Palmeiras e Corinthians. Não vai ser no Allianz Parque, porque vai ter um show no campo do Palmeiras. Vai ter campo do Palmeiras, né? Show dos amigos sertanejos que se adoram, viu, Boris? É isso aí. Alô, família Marinheiro, na escuta conosco, nosso muito obrigado.
Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, a informação é prioridade aqui na Bandeirantes, é o show do Amigos. Zezé de Camargo, né? E Luciano, Leonardo, com o Eduardo Costa, me parece que vai também. Estãozinho Chororó. Mas o Chororó contraiu a Covid-19. Então hoje, amanhã no caso, não estará participando do show dos Amigos, mas ele propriamente nas redes sociais tranquilizou todos os fãs que está bem, mas acabou contraindo a Covid-19. A gente deseja uma plena recuperação para o Chororó. Tá certo, Kleger? Eu conversei com o Chororó, eu vi a mensagem dele nas redes sociais, deu uma ligadinha. O Chororó, todo mundo sabe aqui que é um grande amigo, um grande parceiro, e ele falou: não, Gleck, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, graças a Deus estou vacinado, assintomático, porém não vou participar do show, que é um show sem dúvida nenhuma maravilhoso, e daqui a pouco ele tá de volta, viu, Boles? É isso aí, quase 28 segundo tempo, vem para o time do CRB com Gustavo, tentou Anselmo Ramon, afasta a defesa, voltou para Deute, lançou no comando, Kaique França saiu do gol, foi encoberto, mas a bola passa e vai embora pela linha de fundo. Uma saída precipitada do Kaique França, o Richard tentou por cobertura, mas sem direção, a bola passou. Se lamenta o atacante do CRB, se a bola entra, daria uma polêmica, porque me parece que o Richard estava um pouco à frente. Aí assunto para o nosso especialista. E aí, Gleger Zorzinho, saiu no gol Kaique França, o que você achou? Deveria ter saído? Então, fica no gol, né, Bolas? A gente tem ali, percebendo aqui pela imagem, a cobertura dos zagueiros, né? O Fábio Sanches e o Thiago muito bem na partida. Fica no gol. Não precisa se apavorar. Num lance desse, pega, vamos supor, um Anselmo Ramon, um jogador mais experiente, um artilheiro, poderia ter complicado a vida da Ponte. Num lance desse aí, fica no gol, deixa a cobertura, aí sim depois você toma a decisão. E falando em Chororó, saúde para ele. Chororó é um pássaro, canarinho da terra para o Alisson da Ponte. Tomou cartão amarelo no lance anterior a esse ataque aí, onde perdeu o tempo da bola o Kaique França. Aliás, uma partida instável hoje, mesmo sem ser muito exigido até agora do goleiro da Ponte. A Ponte nesse momento com Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur, Fraga, Leonaldi, o Alisson e Nicolas, Danilo Gomes e Luca. Vem para o Macaco, entrada na grande área, Leonaldi, clareou, meteu para Danilo Gomes, puxou para canhota, girou e bateu, foi fominha. Tinha o Norberto passando livre pela direita, ele não viu. Ouviu e não quis tocar. Ele bateu pro gol, a bola foi desviada e saiu lateral para o Macaco pela direita. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Detalhe. Já o detalhe, antes lateral para o Macaca para fazer a cobrança. Norberto, força nos braços, jogou na área, tentou Leonaldi, afasta, corta a defesa, ela volta no rebote, deixa a bola passar. E a bola passa, lateral, mais um para Macaca. Se tem detalhe, ele vai para o ar da Bandeirantes. Ele inverteu de novo. Nicolas, nesse momento que estava do lado direito, vem para o lado esquerdo, e Danilo Gomes, o canhoto, volta para o lado direito. E aí? Quanto é que isso alterou a cotação do euro? Absolutamente nada. 30 minutos, meia hora, o tempo vai passando, a Ponte está vencendo por 1-0. Leonaldi briga, afasta a quarta defesa, Arthur ficou esperando a bola, chega para recuperar o time do CRB. Richard tentou, Thiago Oliveira chega bem na cobertura, recupera a posse de bola, solta para Norberto, Norberto acelera para Macaca, deixou para Nicolas, não dominou, insistiu no lance, Leonaldi acabou segurando o jogador do CRB, o jogo está parado. Falta marcada pela meia esquerda, tem falta, Macaca, aliás, o time do CRB para fazer a cobrança. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 31 segundo tempo. Série B Abezona, Moisés Lucarelli vai dando Macaca. 1 para Ponte Preta, 0 para o CRB do... Olha, a Série B pela manhã, Criciúma 1, Sport também 1, às 18h30, Sampaio Correia e Brusque, às 19h, Ituano e Vila Nova, também às 19h, Tombense e Cruzeiro. Diz aqui o Laco, Edu, ano passado a Ponte ganhou 1-0, CRB, o gol do Leonaldi, bem lembrado, 7 de novembro de 2021. Muito obrigado, Laco! Tem futebol na Bam Bam Bam. Futebol é
aqui na Bandeirantes Campinas, Mexeu. Bandeirantes Ribeirão com toda a equipe de Carlos Batista. Tivemos uma alteração no time do CRB, a saída do Richard com a 11 e a entrada do Gabriel Conceição com a 20 no time do CRB. O jogo tá parado, houve a falta ali do Fraga, segundo o árbitro, para cima do camisa 19, Wesley, do CRB pela direita, um pouco depois da risca no meio campo. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o timaço de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Falta para o time do CRB para fazer a cobrança. Raul Prata cobra curtinho para Gum, devolve para Raul Prata, pé direito na bola, fez a alavanca, meteu na ponta para Wesley, chegou Arthur, nada, se jogou Wesley, Arthur na bola, recupera, Luca briga no pé de ferro, ganha de Martin, com o pé direito lançou, no comando para Danilo Gomes, saiu na cara do gol, vai marcar, dominou, girou, bateu em cima do marcador, a bola explodiu no adversário, amortecida, fica de graça nas mãos do Diogo Silva, mas não estava valendo mais nada, porque o Danilo Gomes estava impedido. Ele chegou em boas condições, estava um pouquinho à frente, impedimento bem marcado, mas é aquela história, né? Jogador canhoto, jogando do lado direito, a bola se ofereceu do lado de fora, ou seja, na perna direita. Aí arremessou mal, jogou muito mal, acabou tocando sem nenhuma convicção, a bola sem direção, mesmo que não tivesse sido anotado o impedimento, nada teria acontecido. É o questionamento que a gente sempre faz, né? Às vezes é melhor simplificar. Destro do lado direito e canhoto do lado esquerdo. Estava lá um canhoto do lado direito e a bola se ofereceu na perna direita e nada aconteceu. 33. Vai mexer. Segundo tempo, a Ponte vai oxigenar de novo e a Macaca continua na frente até agora. Gol solitário de Luca no primeiro tempo. Ponte 1, CRB 0. E parece que o problema aí é de novo com Norberto, hein? Isso. Ih, rapaz. É cãibra, Gleger? Ah, aparentemente é cãibras, né, Tigrão? Tomara, hein? É, você vê que ele tá extenuado. Sai ali sentado, ó. Fez boa partida, hein? Muito boa partida. Aliás, o Norberto é bom jogador demais, né? Só que aquele negócio, né, Tigrão? Tá voltando agora, né? Ficou um tempo fora aí por contusão. Eu teria colocado o Formiga. Eu tá? também. Mas o Hélio colocou aí o Bernardo. Tomara que vá bem no jogo. Confirmando a alteração na Macaca. Vai embora Norberto 2. Tá dentro 13, Bernardo, lateral direito pelo lado direito, na dele, Leandro Boles. Muito bem, e assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto e o comando vai ser dele. É claro, com aquela categoria de sempre, oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo menor preço, é muito mais economia em cada compra, supermercadotaquaral.com.br. Vem Macaca, cruzamento para a boca do gol, afasta, corta a defesa, ela volta para o Wesley, saiu driblando, escapou do primeiro, mas não passa pelo segundo, a bola bateu no braço do Arthur, o árbitro marcou a falta lá atrás, o jogo tá parado, jogo aberto também para Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos, acesse rochaautopeças.com.br para Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos, acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil, implante dentário é na Odontoclinic, chame e agende a sua avaliação por 3342-7000. 35 segundo tempo, a passagem na ponta de Bernardo, tentou o cruzamento para a área, a bola explode no marcador e vai embora. Bateu ali na caixa de ferramentas do lateral esquerdo, Guilherme Robão, Tigrão, você viu, né? Acabou de falecer o passarinho. Ah, é? Ali, vou falar pra você, hein, Boles. Boles, é só pena Boles, que voe. Você já imaginou, Boles, se fosse o Tigrão que tomasse essa bolada aí ou não? Ah, vou falar pra você, hein. Não ia acontecer nada porque morto não morre duas vezes. morto não morre duas vezes. 35,5. Tem escanteio, Macaca, Danilo Gomes, pé canhoto, atenção, levantou, fechado, para a boca do gol, Luca de cabeça, jogou para o meio da área, a bola fica viva, Diego Silva. Sai do gol para fazer a defesa, o Fraga fica na frente do Diego Silva, evita a reposição rápida, ele solta ali na fogueira para o seu companheiro que acaba sofrendo a falta, o Gustavo em cima do Danilo Gomes, o Danilo
reclama que foi atingido pelo jogador do time do CRB, o Anselmo Ramon, está caído no gramado. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 36 minutos e segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Série B Abejona, terceira rodada. Majestoso Ponte Preta 1-0 pro CRB, Edu. Ontem, Série B, CSA 1, Bahia também 1, Chapecoense 0, Vasco 0 com muita chuva em Chapecó. Hoje pela manhã, Criciúma 1, Sport também 1, dá muito empate na Série B. Conosco, direto da Flórida, o Ivo, final 94-43, o nosso muito obrigado. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado. Este é o futebol da Bandeirantes com toda a equipe de Carlos Batista. Tá no seu carro com o rádio ligado. Obrigado pela carona, obrigado pela audiência. É o futebol da Bandeirantes. Aqui é perto o Alisson, recupera a posse de bola para Macaca, mordeu e recuperou, deixou para Fraga, só tem lá na frente pedindo Danilo Gomes, esperou Danilo sair do impedimento para receber. Bola soltou para ele, passou pedindo Norberto, boa bola, levou pro fundo, é o Bernardo, rolou atrás, ninguém da Macaca. Se fosse o Norberto, acho que seria um pouquinho melhor. Colocou a bola, o Bernardo afastou a defesa. A bola voltou na sobra para Danilo. Tentou por dentro para Leonaldi. Afasta, tira de qualquer maneira a zaga do CRB. Um bico na bola do gol. Uma bola sobra lá atrás para Kaique França. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Kleguer, Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. E o jogo 1-0 para Macaca, hein, Kleguer? A Ponte controla o jogo, né? O CRB tenta ali algumas ações de ataque ali, mas a Ponte está bem posicionada. Eu gostei da entrada do Fraga e também do menino Alisson. São jogadores de marcação, estão fechando bem ali o setor. Thiagão sempre muito simples, fazendo o arrozinho com feijão ao lado do Fábio Sanches. Agora, diria Carlos Alberto Silva, né? Daqui a pouco o CRB vai mexer aí. Mas Carlos Alberto Silva falava o seguinte, olha, dentro do vestiário, no intervalo, falava, ó, estamos ganhando 1-0, hora que der uns 35, 38, que é o que está agora aí a partida da Ponte, nós vamos fechar. Não está dando para fazer o segundo, vamos fechar e vamos garantir o resultado. Nós estamos ganhando e é isso que precisa da Ponte. Atenção redobrada, bem organizada para levar esse jogo. Os 3 pontos até agora está guardado. Mas precisa ter organização e atenção nesses minutos finais. Mudou. Olha o lateral perigoso cobrado pelo Ramon, mas foi bem demais. E agora o Kaique França praticamente tirou a bola da cabeça do gol. E agora sem reclamação por parte do time do CRB. Sem mimimi, sem chororô. Mudou quem, Tigrão? Saiu no CRB 5 na Martin. 5 Martin tá fora, entra Reginaldo 16. Reginaldo 16 está dentro, Martin 5 está fora. Já estamos na reta final do jogo, quase 40 minutos, está faltando pouco para Macaca voltar a vencer depois de 72 dias. 1-0 para Macaca, gol marcado pelo Luca no primeiro tempo. Aqui tenta o time do CRB, chega Leonaldi por trás, comete a falta, o jogo está parado pela meia direita. Falta aqui, o Reginaldo já cobrou, entrou aqui pela lateral, ele solta por dentro, avança o time do CRB, tentativa de passe para Anselmo Ramon, rasga Thiagão, Thiago Oliveira dá um bico na bola. A bola vem aqui atrás, em lateral para o time do CRB. Cortag, especialista em acessórios e ferramentas com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @cortagbrasil. O Alisson tem a posse de bola para Macaca. Ele faz o passe aqui atrás para Fábio Sanches. Levanta a bola para o campo de ataque para ninguém, para absolutamente ninguém. Se livra da bola. A bola volta de graça para Diego Silva. Para sair jogando aqui atrás para o time alagoano. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 40 minutos e meio, segundo tempo. Brasileiro da Série B Abejona, terceira rodada, Majestoso, vai dando Macaca, 1 para Ponte Preta, 0 para o CRB, vem o time do CRB, chega por trás, faz o corte, Fraga, aprova outro rebote ainda para o time do CRB, Thiagão, chega bem na antecipação, Thiago Oliveira, rouba e sofre a falta, foi bem demais o Thiago Oliveira, recuperando na bola e na sequência sofreu a falta, o jogo tá parado no Majestoso, sem falta, Macaca, a Ponte respira um pouco mais, 1-0, a Ponte na frente, Edu. Olha a Macaca, por enquanto, 8
8ª colocada, está indo para 4 pontos. A Ponte que joga quarta-feira em São Januário contra o Vasco. Depois a Ponte recebe o Brusque e depois é o derby no Brinco no dia 8 de maio, domingo, Dia das Mães. Fala aí, Kleger, fala que eu te escuto. Não, é importante a gente dizer isso, né? Você vê que o Thiagão estava sendo contestado as últimas partidas aí, né? E aí vem um cara experiente, um cara que joga futebol, que faz o simples, que é o Fábio Sanches. Você vê a diferença, né, do jogador, né? Tá aí o Tigrão aí, que é muito mais experiente do que eu, conhece de bola muito mais do que eu, de tática, né, de posicionamento. E é realmente isso, cara. Você vê a partida que fez o Thiagão hoje. Thiago Oliveira, como quer ser chamado agora, né, Tigrão? Tá bem demais, né, Tiger? Olha lá o CRB. Vinha, Thiago Oliveira cortou no primeiro lance, a bola voltou ainda no rebate para o time do CRB. Passe por dentro do Gustavo abriu na ponta para Guilherme Romão, vem cruzamento para a banca do gol, vem desvio de cabeça, ficou fácil para o Kaique França, para fazer a defesa, abraçar a bola e não soltar. Diga, Tigrão. A gente andou criticando o Thiago, até falamos que depois que ele trocou de nome o futebol diminuiu e tal. Ele, claro, tá mordido, a gente percebe claramente que ele tá dando chutão. Mas é o seguinte, cara, zagueiro é isso mesmo. Ou você é o... Tem que zagueirar, né, Tigrão? Ou você é o Domingos da Guia, o Luiz Pereira, né? Ou você é o Ramos Delgado, o Amaral, né, do Guarani, o Oscar. Polozzi. O próprio Polozzi. Você é um Luizinho. Ou então você é um zagueiro, cara. Não adianta inventar modinha. Pô, você tá ali para não deixar seu time tomar gol. Para não tomar gol, a bola tem que estar longe do seu gol. Para estar longe do seu gol, dá bico nela. É isso que o Thiagão tá fazendo, vigoroso, não dando espaços, fazendo simples, arroz com feijão bem temperadinho. Belíssima partida até agora. Tomara que continue assim nesse finalzinho. É isso, 43, tá faltando pouco para Macaca conquistar a primeira vitória da Série B. Ataca o time do CRB lá na ponta. Ajeita, domina, Guilherme Romão, levou pro fundo, fez o passe atrás para Gabriel. Gabriel protegeu, escapou, limpou, fintou, entrada na grande área, clareou, vai bater pro gol, outra finta, Fraga! Chega, toca na bola, recupera para Macaca, deixa para Luca, Luca para Fraga. Fraga faz a escapada na pela direita, parou, desacelerou, espera um pouquinho a chegada dos companheiros, aí mete o lançamento para ninguém. É para esperar, né, para ficar um pouquinho mais com a bola, se livrou da bola. Agora é hora de valorizar a posse de bola, né? O CRB não é tão intenso. A Ponte tem que trocar passes. Tem que fazer o relógio passar e não devolver com essa facilidade pro adversário que vem de novo. Vem de novo o time do CRB na entrada da grande área. Domina Gustavo. Gustavo meteu na ponta para David. David para Gabriel. Dominou, pé direito, levantou, tentou Anselmo Ramon. Mergulha e corta lá dentro o Fábio Sanches. Volta para Luca, Luca para Fraga. Não domina, aliás, o Danilo Gomes. Voltou para Guilherme Romão. Insistendo o time do CRB pela canhota. O Gabriel não domina. Ficou assustado com a marcação do Bernardo. A bola acabou saindo lateral para Macaca. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação. 33427000. Odonto Clinic, número 1 do Brasil em implantes. Porque sorrir é tudo. Já vai subir a placa do quarto árbitro. Ele vai determinar os minutos que serão acrescidos pelo árbitro Ramon Abad Abel. A Macaca bem próxima de conquistar uma vitória importante, a primeira na Série B. E que seja a primeira de muitas vitórias na Bezona. A Ponte que não vence uma partida há 72 dias. Desde a quinta rodada do Paulistão, quando venceu a Ferroviária fora de casa por 2-1. Aqui comete falta Luca. Jogo tá parado lá atrás sem falta o time do CRB para fazer a cobrança. Quase 45. Diogo Silva recebe a bola lá atrás, o goleiro do time do CRB. Abre para Reginaldo. Reginaldo tem Raul Prata. Soltou curtinho para ele no campo defensivo. Aperta, morde na marcação Leonaldi. Adianta a marcação a Macaca, colocando 6 jogadores no campo defensivo do time do CRB para dificultar a ação ofensiva do time regatiano, que tenta pela direita, entra, faz o corte de defesa, o Alisson brigou e comete mais uma falta. O Alisson entrou, foi em 3 lances, errou os 3 e recebeu um cartão. Mas ele é vigoroso para marcar, não dá espaço, tal. Essa bola é perigosa lá dentro, o CRB bate para trás, bom para a Ponte. Mas marca muito, hein, Boles? Morde uma barbaridade. É isso, vamos até 49.
Mais 3 minutos e pouquinho ali pro torcedor da Macaca comemorar a vitória. Tem que segurar agora. Vem o time do CRB. Com Gum com o meio direito, abrindo a ponta toda hora livre o Romão. Domina pro time do CRB. Levou pro fundo. Chama a falta e a falta vem. Cometida pelo Danilo Gomes pra cima do Guilherme Romão. Era tudo que ele queria, né? Um lance Falta perdido, boba, hein, Tigrão? Falta boba. Perigosíssima. Quase ali próximo da linha lateral da grande área e também da linha lateral do campo, além da linha de frente da grande área. Falta perigosíssima, desnecessária. Ali era cercar, né? Apenas cercar, apenas encurtar. Chegou e cometeu a falta o Danilo Gomes infantilmente. Raul Prata levantou para a boca do gol. Kaique França dá um soco na bola lá dentro. Mas ela volta no rebote para o time do CRB. Pressão do time do CRB, do time regateando. Ajeita a bola Reginaldo. Entrada na grande área. Levantou para Gum. De cabeça para o meio da área. Kaique França saiu com o Thiago Oliveira. A bola voltou, ficou viva. Entrada na grande área. Thiago Fran. Kaique França tirou. Voltou a sobra. Thiago Oliveira tentou tirar. A bola ainda fica viva. Afasta de qualquer maneira a defesa da Macaca com Bernardo. Incrível, a bola ficou viva, Kaique França com o pé, salva a Macaca, salva a Ponte Preta na bola lançada, Gum escorou de cabeça, indecisão, Thiago Oliveira com Kaique França, me parece que o Thiago Oliveira tirou, a bola explodiu no Kaique França, na sobra da bola, um chute cruzado e rasteiro, e o Kaique França com o pé direito salvou a Macaca, por muito pouco, o time do CRB não empata o jogo, hein, Tigrão? Uma defesa milagrosa do Kaique França, aquele negócio que a gente fala, né? Fica com a bola, vai tomar pressão, não tomou pressão até agora, a Ponte administrava bem, não tomou o gol por milagre, fez um gol com uma defesa com os pés, o Kaique França se segura a Ponte. Guilherme Romão levantou para o banco do gol, desvio de cabeça, tira Fábio Sanches, olha a sobra da bola para Raul Prata, ele ajeita para Reginaldo para Raul Prata, recolheu, dominou a defesa, saiu, abertura na ponta, bateu cruzado, Anselmo Ramon, aí ficou fácil pro Kaique França. Acaba, pelo amor de Deus! Difícil. Acaba, Edu, amor de Deus! o Zé Pilintra tá ligado hoje? Tá de plantão ou não? Tá de plantão? Vai cair lá, o Edu. O que vai acontecer amanhã? Ele deu um currupio que eu vou falar pra você, viu? Né? Não quis falar nada. Né? Não tá de plantão então, Edu? Não. Ele tá tomando banho, ele tá no curso de cachoeira em Pirassununga. Entramos no minuto final no Majestoso. Tá faltando pouco pra Macaca vencer. Aqui falta. Em cima do Arthur, cometida pelo jogador do time do CRB pelo camisa 21, David. Tô tentando descobrir até agora o cara que chutou. Me parece que foi o 22, aquele de chuteirinha amarela e verde ali. É ele, né, Gleger? Foi Gustavo. Ele mesmo. Aliás, viu, Bolis? O Tigrão falava sobre aquela faltinha lateral, né? Tem uma história rápida aqui. Lembra de capitão Hollywood José Ribeiro? Volantaço. Teve uma vez ele fez uma falta lateral e eu dei uma dura nele. Falei, pô, capitão, tá acabando o jogo, você vai fazer uma falta lateral. Ele falou assim, meu amigo, você tá aí fazendo o quê? Se vira, meu amigo. Eu fiz a falta, agora você pega aí. Se vira. E o Kaique França deu contra o recado. Vai terminar o jogo no Majestoso. Vai subir o hino da Macaca na Bandeirantes. Vai terminar. Apita o árbitro. Acabou. Depois de 72 dias, a Ponte Preta volta a vencer uma partida. Com gol salvador de Luca no primeiro tempo, a Ponte vence. A primeira vitória da Macaca na Série B na Bezona. Gol de Luca. E que seja a primeira vitória de muitas na Série B. A Ponte tira o Urucubaca, sai Zica e volta a vencer. Deu Ponte no Majestoso. O torcedor comemora aliviado. A Ponte chega a 4 pontos em 9 possíveis. E sai momentaneamente, tomara que seja assim, da zona do rebaixamento. Gol de Luca e a Ponte ufa. Volta a vencer, meu caríssimo Edu Pinheiro. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes.
Diz o comendador Geraldo Trinca, da Princesa do Oeste, grande corneteiro, se não for assim, não é Ponte Preta. Kaique França salva com os pés aos 46 e a Ponte vence depois de 72 dias, a terceira vitória da Ponte esse ano, hein? Esse ano o gol do Luca, já já você vai ouvir o gol do Luca. Se quiser gravar, pode preparar aí o seu celular. Agora uma pergunta para a equipe, o público e a renda não foram divulgados, né? Tô procurando aqui. Não sei se alguém tem, agradeço se alguém tiver renda e público no Majestoso. Vamos procurar. Vamos procurar. Vamos lá, começo com você, Tigrão. O que achou da Ponte, sendo que o Alisson e o Fraga fizeram a estreia, entraram no segundo tempo aos 21 minutos. No início do jogo, quem acabou fazendo a sua estreia? Não, ninguém. Estreia, não teve ninguém de começo. Jogadores que pelo menos já atuaram meio termo aí, e a Ponte vence aí 1-0, aí gol do Luca. E aí, Tigrão, queremos ouvi-lo. Ô Edu, eu gostei da Ponte, foi um time mais leve, foi um time mais voluntarioso, um time que brigou mais pela posse da bola. Mas aí, cara, esse negócio da ansiedade de não vencer há 72 dias, de ter sido rebaixada no Campeonato Brasileiro, de não ter feito até o jogo de hoje fez, né? Nenhum gol no campeonato, de estar de novo em zona de rebaixamento, isso pesa muito. E nos últimos minutos, essa questão emocional se desmontou, né? Porque o time estava organizado, o time não tomava, inclusive, sufoco, não corria riscos, e aí começou a rifar a bola, fez uma falta desnecessária, né? Cometida pelo Danilo Gomes, lado a lado, e ali começou toda a confusão, a bola é alçada, o goleiro soca e volta, e a Ponte tinha tomado o gol e destomou. A Ponte destomou o gol. E aí a gente dizia que o Kaique França estava meio que ansioso, às vezes repondo com pressa demais. Aliás, ele tem que fazer um curso, a gente vai pagar um cachê bom aqui para o Gleger, fazer uma consultoria lá com o Kaique França, de como fazer cera. O Gleger foi o maior fazedor de cera da história do futebol brasileiro, mas a cera inteligente, pô. Tem hora que você tem que segurar a bola, que você tem que botar a mão no adutor, faz parte, é antijogo, mas o adversário também faz. Se tivesse 1-0 para a equipe do CRB, com certeza o Diogo Silva, o goleiro do CRB, teria valorizado mais. A Ponte não ganhando, e pega e dá bumba meu boi, dá bumba meu boi. Mas eu gostei do time. Por que é um time mais leve? Se não espiritualmente, se não emocionalmente, se não na questão da tranquilidade, da confiança, mas é um time mais leve fisicamente. É um time que morde, né? É um time que rejuvenesceu muito com relação à equipe daqueles ex-atletas que derrubaram a Ponte no Campeonato Paulista. Então, um time voluntarioso, legal, não correu riscos. O Kaique França fez uma defesa que nós podemos destacar, e eu já vou dizer aqui, para mim, antecipando o voto, que é a defesa do jogo com a pontinha da chanca, da botina esquerda. A Ponte já tinha tomado o gol e ele fez com que a Ponte destomasse. A Ponte acabou ruminando e devolveu. Já estava dentro. E ela cuspiu, não é? Ela gorfou. A Ponte acabou fazendo um refluxo com a bola. Estava dentro. E teve um refluxo do fluxo do gol. E quem é que fez esse refluxo? Foi o Kaique França, que a gente até disse que estava um pouco ansioso demais, que não estava tendo a boa malandragem do futebol, e o Gleger, com muita propriedade, já tinha dito isso. E aí a Ponte ia tomando o gol depois de administrar bem. E aí o que é que eu gostei? Da compactação do time, da voluntariedade do time, desse preparo físico disparadamente melhor do que aquele que nós vimos no Campeonato Paulista, e de um time que administrou legal. 1-0 é perigoso por isso, ó. Tava tomando o gol a 47 e 50. Eu cravei aqui, e o Boles dizia: tá acabando, tá acabando. Se tivesse o Batista aqui, que é mais desbocado, ele diria: acaba essa porra, seu juiz.
Mas o Boles é um cara mais educado, né? É um cara mais polido do que o Batista. Então, ele disse, tem que acabar. Mas a Ponte não tomou sufoco, apenas nessa sequência final, onde o Kaique França ganhou o bicho integral, dando uma... Ele abriu um pouquinho o compasso no puro reflexo, e o Gleger vai detalhar isso muito melhor do que eu, porque é um especialista, esteve lá dentro, foi um grande goleiro, mas ali o goleiro já tomou o gol, porque ele está caindo para trás, e ele abre um pouquinho o compasso, e com a pontinha do pé esquerdo defende. Então poderia ter tomado o empate? Poderia, mas não merecia ter tomado o empate, porque a Ponte ganhou o jogo com autoridade, ganhou o jogo com determinação, com garra. Uma boa oportunidade que teve, contou com a qualidade, com o senso de conclusão do Luca, que botou a bola para dentro a 24 do primeiro tempo. E a rigor, a Ponte, depois de um começo de primeiro tempo instável, após ter feito o gol, ela dominou o jogo, ela controlou o jogo, ela deu o ritmo ao jogo. Mas aí no finalzinho, sabe aquele negócio? Puxa vida, a gente não vence há 72 jogos. Porra, a Ponte foi rebaixada agora há pouco. Nossa, se tomar o gol vai continuar na zona de rebaixamento. Aí baixa aquela questão do controle, ele vem aqui embaixo, ele se perde, sobe a ansiedade, sobe a insegurança, sobe o trauma e quase que a Ponte tomou o gol no finalzinho sem merecer. Volto a dizer, porque o CRB foi dominado pela Ponte, não teve a mesma volúpia física que a Ponte, não teve a mesma voluntariedade, mesmo sem jogar bem, né? Mesmo sem que a Ponte tivesse feito tecnicamente um primor de partida. Mas foi um time guerreiro, foi um time que brigou por todas as bolas, foi um time que não desistiu nunca de uma bola perdida, como uma, por exemplo, no ataque, onde o zagueiro Fábio Sanches vai ao limite físico, se joga à frente do jogador do CRB, do outro zagueiro do CRB, que era o Iago Mendonça, e ganha o lateral ofensivo para a Ponte próximo da linha de fundo, evitando ali um contra-ataque. Então isso é que a torcida gosta, jogador se matando, indo ao limite, indo à exaustão, se entregando ao extremo. E nós vimos isso. E tecnicamente, um time que ficou mais com a bola, que teve exatamente essa condição de saber aquilo que queria dentro da partida com maturidade. Aí baixou, né, essa questão da segurança, veio à tona o trauma do rebaixamento, veio à tona a carência de vitórias, o jejum de vitórias, e aí no finalzinho quase que a Ponte se complica. Felizmente não se complicou, segurou a onda, segurou o samba, teve uma partida razoável tecnicamente e muito boa fisicamente e em termos de determinação. Mereceu a vitória, 1-0, poderia ter sofrido um grande castigo no finalzinho, através do seu goleiro, num ato reflexo de muita qualidade, evitou o gol de empate do CRB e comemora aí a primeira vitória na Série B e a primeira em 72 dias, somando tudo, inclusive o Campeonato Paulista. Eu gostei e eu tenho certeza que o torcedor da Ponte que está nos vendo e nos ouvindo nesse momento também gostou, se não de uma qualidade técnica que ainda não chama atenção, mas de uma atitude, de uma postura de um time que guerreou durante os 90 minutos, muito aos moldes e à imagem e semelhança do que é o DNA ponte-pretano, meu caríssimo Edu Pinheiro. E o São Paulo empata em Bragança, Éder de cabeça, Red Bull Bragantino 1, São Paulo também 1, segundo tempo, continua segundo tempo, Atlético Paranaense 1, Flamengo 0. E lembrando que às 19 tem Palmeiras e Corinthians, hein? Olha, tem aqui o público e renda no Majestoso. Público total 2.862. 2.86
862, 2.862, 8.862 e a renda 48.195. Já o Gleger Zorozinho, aqui algumas opiniões. Valeu, sou Edu. Final 43 aqui. Olha que sufoco, hein? Pelo amor de Deus. Ufa, foi no laço, mas ganhamos. É o final 54-42. Deixa eu ver o que mais aqui. Boa noite, Edu. Acho que, por enquanto, podemos falar, sai Urucubaca, aleluia. Mas foi no sufoco, hein? Deus do céu, diria Zé Arnaldo. É o Wagner do bairro Vila Régio, Campinas. Obrigado, viu, Wagner? Muito obrigado aqui, o final 85-50, também pelo incentivo. Edu, dei sorte pra Macaca, hein? Eu fui ao Del Vecchio. Depois de 5 anos, o Del Vecchio foi no Majestoso e a Ponte venceu. Volte sempre, Del Vecchio. Deixa eu ver mais aqui. Aqui tem o final 76-85, mas é sobre política, né? Aproveita e manda um abraço para ele aí. Muito obrigado. Alô, Batata de Rio Preto, mandando aquele abraço para o Tigrão, hein? Ótimo comentarista e comediante também. Opa, o Tigrão não é fácil segurar não, hein? É isso aí. Vamos lá, Gleger Sorzinho, queremos ouvi-lo. Luca marcou a 24 do primeiro tempo lá no gol da FEPASA. Ponte 1, CRB 0. Eu vou ser bem rápido, Edu, porque na verdade o Tigrão já expressou tudo aquilo que eu penso também, né? Aquele último lance, o Kaique França salvou a Ponte. É claro e óbvio que não pode dar um vacilo como deu. Acho que a Ponte mandava no jogo, dominava as ações da partida e aí num lance no final ali acabou descuidando. Então você tem que ter atenção a isso. Mas aí tem um goleiro para quê, né, Edu? Eu estava citando aquele exemplo do capitão Hollywood José Ribeiro. Eu jogava pela Portuguesa e num jogo lá em Manaus, jogando lá no Vivaldão. Você deve conhecer, né, Edu? Vivaldão, o estádio lá de Manaus. E aí nós ganhávamos o jogo por 1-0. No finalzinho o capitão fez uma falta lateral. E eu disse a ele: pô, capitão, vai fazer uma falta agora, cara, no final do jogo? Ele falou assim: amigão, se vira. Você tá aí pra quê? Você tá fazendo o quê aí? E é exatamente isso. E o Kaique França realmente fez uma grande defesa, salvando a Ponte Preta aí, garantindo o resultado positivo, garantindo essa vitória importantíssima para a Ponte. E assim, olha, Edu, eu gostei, tá? Eu quero dar assim uma ênfase a esses jogadores. Norberto jogou bem, Fábio Sanches jogou bem, o Thiago Oliveira vinha sendo contestado nas últimas partidas e hoje jogou um partidaço. Mas aquilo, fazendo simples, o arroz com feijão, que é o que tem que fazer o zagueiro, né? Que, como diz Carlos Batista, tem que zagueirar. E hoje o Thiagão foi muito bem também. Amaral, Leonaldi, né? O Ramon participando efetivamente do gol da Macaca, né? O Echaporã precisa evoluir um pouco mais, para mim, o jogador que destoou dos outros, né? Mas o Luca, que é o artilheiro, aproveitando a oportunidade, botou a bola na rede. O Danilo Gomes é um jogador que se entrega muito, é importante demais. E para resumir, hoje, na partida contra o CRB, que é uma boa equipe, que é um bom time, que tem um bom treinador, a Ponte competiu. A Ponte há muito tempo não vinha competindo, jogando de igual para igual, encarando o seu adversário, não sofrendo, como gosta de dizer os jogadores, né? Nós aprendemos a sofrer. Eu não gosto muito desse termo, mas hoje a Ponte não sofreu, não correu riscos. O Kaique França fez uma defesa no finalzinho, num lance onde o CRB pressionava, buscava o gol, a Ponte recuou para manutenção de resultado e aí criou aquela oportunidade e o Kaique França, e aí é por isso que tem que ter um bom goleiro. E a Ponte hoje tem. O Kaique França salvou o time. Eu quero dar ênfase também, viu, Edu, se você me permite, ao Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos, para mim, na minha opinião, escalou o time da... Eu dizia isso durante toda a semana, nos programas, nossa área, no Esporte em Debate, da Rádio Bandeirantes, nos donos da bola, na tela da Band. Eu dizia, o melhor time da Ponte para encarar o CRB para essa partida é esse. E é exato, não estou dizendo aqui que eu estou com a razão, tá? Longe disso. Mas a gente analisa tecnicamente, a gente conhece tecnicamente. Então, por isso eu falava, Norberto tem condições? Tem que jogar.
Fábio Sanches, tem condições? Tem que jogar. Tem que tirar Matheus Anjos, tem que tirar o Wesley. Eu colocaria Echaporã para jogar por dentro e o Ramon, que entrou muito bem na outra partida. Pode puxar. E o Hélio dos Anjos realmente fez a melhor escolha. As substituições, muito bem. Colocou esses dois meninos aí, o Fraga e também o Alisson, jogadores de marcação. Ele percebeu, né? Olha, não vamos conseguir fazer o segundo gol, então não vamos tomar o gol de empate. Colocou dois homens de marcação, dois volantes duro, que marcam firme, né? As informações que a gente tem são essas realmente, e eles entraram e corresponderam. Então eu gostei demais. Eu acho que a Ponte mereceu o resultado por tudo que fez na partida, correu, lutou, se empenhou, superação, concentração e o mais importante de tudo, Edu, competição. A Ponte hoje competiu, jogou de igual para igual e mesmo tendo esse lance aí no final que o seu goleiro salvou o time, a Ponte mereceu o resultado. Parabéns aos jogadores e parabéns também ao Hélio dos Anjos pelas escolhas que hoje surtiram efeito, Edu. Verdade, bem lembrado. Hoje está completando 2 meses que o Hélio dos Anjos chegou, sua primeira vitória, a sétima partida, anunciada em 23 de fevereiro de 2022. Tá aqui o Custódio Silva, olha, o Custódio Silva, né? O primeiro tempo a Ponte jogou, no segundo o time cansou, não existiu no ataque, cansado, hein? Esse Fraga é muito fraco, abraços, hein? Edu, o ataque do CRB tem Richard, atacante de 200 jogos na Ponte, não marcou nenhum gol, outro dia marcou pelo CRB, né? E foi o Richard que ficou cara a cara com o Kaique França, né? Aí tentou por cobertura, mas a bola sairia, né? Aí teve alguém da Ponte que só acompanhou a bola, até que vocês comentaram se deveria ter saído ou não o Kaique França. Tá certo. Alô, Xandão, fera! Edu, tá vendo? A torcida tinha razão. Edu, fala pro Tigrão, o Alisson, né? Que entrou, lembra bem o Bilica, né? Da Ponte 2008. É o Edivaldo. Tá bom, muito obrigado, Edivaldo. Lembra mesmo. Lembra, Tigrão? Lembra, guerreiro, né? Tomou cartão amarelo, cometeu outra falta, mas ele é muito voluntarioso na marcação. Só que é um jogador que hoje entrou com a Ponte ganhando, né, Edu? Então ele teve que guardar a posição. Mas, segundo o Roger, ele é um jogador que chega mais à frente como elemento surpresa. Às vezes arrasta a bola, às vezes é aquele volante moderno. Hoje ele não saiu porque era hora de fechar os espaços. E também toda a ansiedade de uma estreia. Mas achei que ele entrou bem. Achei que a Ponte perdeu um pouquinho tecnicamente, mas não perdeu não fisicamente no segundo tempo, exatamente porque colocou jogadores que guerreiam e descansados. Não é, Edu? Beleza. Um abraço também para o final 4883. Eu não entendi seu nome, viu, amigo? Me desculpa, mas tá vendo como o Tigrão tinha razão? Algumas peças tinham que sair e tal, como saíram. Enfim, tá no começo ainda, né, gente? Foi uma vitória mirradinha, bonitinha, super importante para ver se dá aí um ganho para Macaca, porque nesse ano 2022 tá muito difícil para Nega Véia, né? Meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui mandando WhatsApp, você no Facebook, você no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, vendo a nossa belezura, né? Muito obrigado. E também no Radinho AM 1170, de Ribeirão Preto no AM 1270, no FM faixa estendida em 85,7 aqui em Campinas, e lá em Ribeirão Preto também faixa estendida FM Ribeirão Preto 85,3. O nosso muito obrigado e fica aqui o convite. Continue conosco porque vem aí o nosso jogo aberto, tem o craque do jogo, a votação, tem a coletiva do Hélio dos Anjos, deixa eu ver o que mais aqui, tem o gabarito do jogo, conceito jogador por jogador e tem a defesa do jogo. Muito obrigado, aqui fechado, Ponte 1, CRB 0. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic.
Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas.